Olá, Goriano, tudo bom? Vamos dar continuidade então ao nosso módulo de dor abdominal, dessa vez passando pelo abdômen agudo, né? Então, o nome da doença já fala pra gente qual é a forma que a gente vai ter que abordar isso. Então, é de forma ou emergente, tá? Outra coisa que é importante é a gente dar uma revisada em semiologia abdominal. Então, eu vou dar uma recapitulada com vocês em semiologia abdominal, de maneira geral, tá? Nada extremamente específico, nada de exame delongado. O que vocês precisam saber, que parte do princípio que vocês leram Porto e Mário Lopes. Portanto, vocês sabem fazer uma palpação, uma ausculta, uma percussão, palpação profunda, uma palpação superficial, saber a tensão normal do abdômen, todos esses quesitos, né? A inspeção. Então, todas essas partes a gente vai pular e a gente vai passar para a semiologia abdominal específica, tá? Coisas importantes, sinais importantes para que a gente observe no paciente que esteja aí sindrômico. Bom, para iniciar, a gente vai passar, né, rapidamente, como eu já disse, em semiologia abdominal. A dor abdominal é uma queixa muito comum, tá, gente, no ambulatório, de clínica médica, de pronto-socorro, de vários locais, tanto clínica quanto cirúrgico. Então isso abre pra gente um leque enorme de possibilidades de etiologia para isso, né? Desde gastroenterite, aquela dor. Lembrem-se, né? Isso é uma coisa importante. Quando o paciente fala pra gente que ele tá com dor de barriga, é diferente de quando ele fala que está com dor na barriga. Então, dor na barriga é dor abdominal, tá? É cólica, é pontada, é em aperto, é uma angina mesentérica, algo do tipo, né? Dor de barriga, gente, significa diarreia, tá? É sinônimo de diarreia. Então, isso aqui é importante que vocês tenham em mente. O paciente, quando ele fala que está com dor de barriga, raramente ele está falando de dor abdominal. Pode até ter associado, mas o ponto é a diarreia, tá? Então, é importante que a gente entenda a anamnese, é importante que a gente coloque a dor onde ela está, a gente pense em anatomia patológica e a gente saiba fazer um exame físico direcionado para ir na hipótese diagnóstica mais assertiva, o mais rápido possível, porque a gente sabe que esse paciente não está passando bem na nossa frente, tá? Então, primeiro ponto, as áreas abdominais, tá? Então não é nenhuma novidade pra gente que, como é uma cavidade grande, né, a composição interna ela varia, é de se esperar que a gente tenha uma divisão de áreas, né, por áreas, aquelas responsáveis por abrigar, né, um conjunto de órgãos que vão fazer uma mesma função ou vão trabalhar em conjunto. E a gente começa falando dessas áreas a partir dessa divisão em espaços, né, em áreas. Não são 9 áreas no geral. E a gente vai dividir esse paciente. Lembrando que ele está de frente para a gente. Isso aqui é o lado direito, isso aqui é o lado esquerdo. É como se fosse uma tomografia, né? As coisas são invertidas nesse sentido. Espelhadas. Então, primeira coisa, área 1 é o hipocôndrio direito. E note que nessa imagem a gente está fazendo assim, certo? Então, a gente vai primeiro ali, área 1 no hipocôndrio direito. No meio, a gente tem o epigastro. Do lado, o hipocôndrio esquerdo. Na 4 é um flanco direito. Mesogástrio, flanco esquerdo. Isso, fossa ilíaca direita. Hipogástrio e fossa ilíaca esquerda, tá? Céu de praxes é a divisão mais batida que tem. Então, é a que dá pra gente maior precisão anatômica, né? Então, por exemplo, no hipocôndrio direito vai ter basicamente fígado, vesícula biliar. No epigastro ali vai ter uma parte do estômago, alguns órgãos endócrinos, por exemplo, pâncreas. No hipocôndrio esquerdo vai ter baço praticamente, boa parte do estômago, né? Então, a gente entende que essa divisão, né, pode ser denominada inclusive de divisão anatômica, regional anatômica, porque ela é a mais precisa, né? No meio, no mesentério ali, no mesogastro, a gente vai ter intestino delgado, mesentério. Então, toda dor que tiver aqui tem uma grande chance de ser uma linfadenite mesentérica, por exemplo. Então, são várias coisas
que, somadas, né, anatomicamente falando, a gente foi e dividiu entre 9 áreas específicas nos locais onde a semiologia ajuda. O que é óbvio também que a gente não vai usar isso sempre, né? Então, em algumas vezes a gente vai passar por esse segundo plano de divisão, que é a divisão em quadrantes, né? Então a gente divide entre quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo. Tudo isso, gente, é importante que vocês saibam o que é um QSD, um QSE, tá? Um HE, um HD. Porque raramente vai vir escrito hipocôndrio, né? Sobretudo quando a gente vai no pronto-socorro. Pronto-socorro, raramente você vai encontrar as coisas descritas em extenso, né? Você vai achar HSAT, hemorragia subaracnoidiana traumática. Você vai achar BAG-BOT, né? Bom estado geral, bem orientado no tempo e espaço. Você vai achar bulhas normorrítmicas, normofonéticas em 2 tempos, tudo embaralhado. Então, acostume-se com isso, né? A dor abdominal ela vai vir com frequência, assim, aparecendo pra gente. Outra coisa que é importante é que raramente uma pessoa sabe me explicar com precisão por que a gente usaria essa primeira e por que a gente usaria essa segunda. Gente, primeiro de tudo, né? A gente é útil essa segunda, porque se você parar pra analisar, fala, pô, Otávio, a primeira é tão boa, ela já te dá precisamente onde é que tá a dor. Se falar, mas ela tá aqui no epigastro, mas ela irradia pro dorso. Aí você tá falando pra mim em 2 áreas distintas, onde a dor irradia, etc. Né? Só que vocês têm que pensar em uma coisa. Existem 2 situações no abdômen que não permite a gente fazer uma divisão muito boa, tá? E isso é em basicamente 2 situações. A primeira é quando a gente tem exames de imagem bastante complexos de dividir planos, né? Então, por exemplo, ultrassonografia, principalmente raio-x é muito importante, porque a gente raramente vai saber a divisão precisa, né? Uma coisa a gente tá olhando assim o abdômen do paciente, e a gente tem certeza, né? A gente palpa aqui o gradil costal e tal, a gente sabe onde é que estão as áreas bem delimitadas. Agora, radiologicamente falando, às vezes a gente tem uma lesão que não é delimitada, né? Por exemplo, um tumor, uma neoplasia, ela pode estar pegando aqui essa parte do hipocôndrio direito, se estendendo aqui, ó, para o epigástrio, se estendendo talvez ali para o mesogastro. Isso aqui, eu acabei de perceber que eu desenhei um trem bonitinho, parecido com o fígado. Enfim, pode estar se expandindo aqui para o mesogastro. Então, quadrantes, a divisão em quadrantes, ela é muito bacana quando a gente fala de divisão radiológica, tá? Lesões expansivas, locais de afecção, né? Então, por exemplo, se a gente fosse separar o tórax, raramente a gente fala região inframamária, região supraclavicular, né? No quesito de exame de imagem. Porque, por exemplo, se tem um derrame pleural, ele está ocupando 2/3 do hemitórax direito, né? A mesma coisa se repete aqui. Então, se tiver um pneu peritônio, por exemplo, ele pode estar restrito aqui no hipocôndrio direito, acima, né, entre o fígado e o diafragma? Pode, mas ele também pode estar acometendo aqui a parede do quadrante superior direito, ou então pode ter um tumor invasor, né? E principalmente a segunda possibilidade, né, isso foi a primeira no quesito radiológico, a segunda possibilidade é quando o paciente relata uma irradiação muito importante, né? Então o paciente fala, nossa, mas a dor começa assim no meio da barriga e depois ela começa a doer a barriga quase toda assim do lado esquerdo. Então veja, é uma coisa que mesogastro, epigastro, dá uma passada ali no hipocôndrio esquerdo. Tá vendo que é uma coisa muito mal delimitada, né? Então a gente usa quadrantes em virtude disso. Então é uma dor que se manifesta ali majoritariamente no quadrante superior esquerdo, né? Então você vai pensar ali no que tem ali. Ah, aqui tem rins no flanco. Ah, aqui tem mesentério no meio, lá na parte, né, paramediana do quadrante superior esquerdo. Que tem baço, tem estômago. Então pode ser uma inflamação generalizada desses órgãos. Pode ser uma úlcera gástrica que está lesando, né, que está jogando enzimas digestivas aqui na parte do mesentério, no rim, no baço? Pode. Então vai se manifestar basicamente no quadrante superior esquerdo.
tá? Então, nessas duas ocasiões, a gente vai optar, né, para jogar isso para outro lugar, né, para obter os melhores resultados. A gente opta por utilizar a divisão em quadrantes quando essa aqui é uma dor muito irradiada ou então um processo que a gente não consegue delimitar com precisão dentre as 9 áreas. Tranquilo? Ainda em anatomia patológica, é importante que vocês entendam o que tem por trás dessas regiões abdominais. Não adianta nada você saber perfeitamente o que tem fora, né? Quais são os quadrantes, o que divide o que, palpa bem, não sei o que, faz a ausculta, né? Que é outra parte importante, a gente faz a ausculta abdominal nos quadrantes, né? É outra situação que é bem evidente o uso, né? Então a gente vai pá, ou melhor, em ordem de sentido horário, né? Vou começar por aqui, por exemplo, pá, e no meio. Então a gente usa os quadrantes. Então de nada adianta você saber como dividir na parede, né, por fora, e não saber o que tem dentro. Então isso é uma parte extremamente importante, né? Então a gente tem que entender que aqui na região esquerda a gente trata-se de baço, na região direita a gente tem fígado se espalhando até o meio, quase chegando lá no esquerdo completamente, né? A gente tem estômago e compartilhando a parte do hipocôndrio esquerdo, uma parte de flanco, uma parte de mesogastro, uma parte no epigastro. A vesícula pegando aqui mesogastro praticamente, um pouco do hipocôndrio direito. E quando ela aumenta demais, né? Aqui no rebordo a gente consegue percebê-la até um pouco no flanco. Na parte do mesogastro, a gente tem praticamente mesentério. Aqui na parte do hipogastro também. Lembrar que aqui na parte inferior do hipogastro tem bexiga, né? Então você pode palpar um bexigoma aí, por exemplo. Regiões de flancos, a gente tem rins, né? Então, tudo isso é o que está sendo falado aqui. A gente separou, né, em superior, mediano e inferior. Ou seja, a gente fez esses cortes aqui. Fez esse corte, superior, mediano e inferior. E a partir disso, a gente delimitou as regiões. Então, no hipocôndrio direito, a gente tem presença de fígado, pedaço de rim, o ângulo hepático do cólon e a vesícula biliar. Então, observe, colecistite começa a doer onde? HD. Neoplasia de cólon invasora de fígado, por exemplo. Aqui. Suprarrenal, dor onde? Aqui. Certo? No epigastro, estômago, piloro, cardio. Veja que a boa parte do estômago está lá no epigastro. Parte do fígado. Então, as coisas ali, depois do ligamento falciforme, vai ter ali um problema do fígado no epigastro. A aorta abdominal está passando ali. O plexo celíaco também está passando ali. Muitíssimo importante, né? Ramos da aorta. Hipocôndrio esquerdo, baço, parte do rim esquerdo, suprarrenal esquerdo, ângulo esplênico do cólon e pâncreas. Muito importante essa dor pancreática aqui no hipocôndrio esquerdo, irradiando para o dorso, tá? A gente vai ver isso depois. Na região mediana, cólon ascendente e rim, ó, perceba, terço inferior do rim direito, mas a gente sabe que boa parte do rim está no flanco, né? Então, lembrar disso. Mesogastro, basicamente intestino, né? E píplon, que é o que segura o intestino, a gordura. Intestino delgado, cólon transverso, pelve renal, ureté, gânglio mesentérico. Então, um cara que tem litíase, nefrolitíase, ele pode sentir lá no hipocôndrio esquerdo. Imagina que essa dor é no hipocôndrio esquerdo e ela desce, vai lá pro flanco esquerdo, pro mesogastro. Então, esse cálculo está descendo, né? Deixou de ser uma nefrolitíase para ser uma ureterolitíase. Boa parte da aorta abdominal, gânglios mesentéricos, então a linfadenite mesentérica vai doer aqui, tá? Cava inferior também tá ali. No flanco esquerdo, a mesma coisa, só que do lado esquerdo, né? Então cólon descendente, que é ascendente, né? Por motivos óbvios, e terço inferior do rim esquerdo. No inferior, apêndice terminal, né? Na verdade, finalzinho, o começo, na verdade, do intestino grosso. O músculo psoas, que é quem irrita, né? Então a dor vai ser referida ali. Hipogastro, bexiga, extremamente importante, tá? Paciente feminino tem útero. A gente tem parte do intestino delgado também, mas não é tão significativo quanto no mesogastro. E no fosso ilíaco esquerda, a gente tem basicamente o psoas esquerdo. Então a gente tem que ficar atento aí
para peritonite, tá? Pode ser referida ali. Diverticulite, também muito importante em virtude disso aqui, ó, cólon sigmoide. Boa parte das diverticulites vai dar em cólon sigmoide. Então, a dor em fossa ilíaca esquerda, até que se prova o contrário, com irritação peritoneal ou não, pensa em diverticulite, tá? E vamos iniciar, né, semiologia, tirando essa parte de inspeção e anatomia, pelos sinais semiológicos clássicos, tá? Então, algumas patologias, elas vão produzir uma sintomatologia pra gente que não é específica, tá? Então, os sinais semiológicos, eles não necessariamente são específicos, porém, a sintomatologia que o paciente está falando pra gente pode ser menos específica ainda. Então, a gente pode lançar mão dessas manobras para tentar melhorar a nossa assertividade no diagnóstico. Então, se o paciente fala pra gente, nossa, doutor, eu tô sentindo uma dor abdominal. Eu falei, putz, é mesmo, brother? Me fala mais. Onde é? Ele falou, nossa, no abdômen todo. Então, é dor abdominal difusa. Até que se prova o contrário, pode ser qualquer coisa, né? Então, dores abdominais raramente vão ter uma precisão só na anamnese. Então, a gente tem que lançar a mão desses sinais mesmo. Não é à toa que a gente vai ter esses sinais praticamente só no abdômen, né? Vocês não viram tantos sinais especiais quando a gente fala de tórax, por exemplo, né? Raras exceções que você vai observar, por exemplo, pulso alternans, né, no cardiovascular, que você pode palpar na carótida, ou você pode palpar em outras regiões do corpo. É raro outras regiões do corpo ter sinais específicos como o abdômen tem. Então vamos lá. Sinais de irritação peritoneal. O sinal de irritação peritoneal, né, também denominado peritonite, ou seja, it, inflamação, ela é uma reação, né, inflamatória na cavidade peritoneal, ou seja, entre aqueles folhetos de membrana que vão envolver os órgãos abdominais, lembrando que o peritônio é um espaço virtual, então a partir do momento que eu entro com infecção e inflamação naquele local, ele deixa de ser um espaço virtual. Então algo que devia estar fechado antes, a partir de agora ele vai estar distendido e com células inflamatórias aqui dentro. O peritônio é uma estrutura bastante inervada, então a partir do momento que ele está sendo esticado, distendido, vai doer com vontade. Então isso é peritonite, tá? Os próprios órgãos, eles podem estar causando essa irritação peritoneal. Pode ser alguma víscera oca perfurada vazando lá dentro? Pode. Pode ser sangue, apesar do sangue não ser a coisa mais irritante do peritônio? Pode. Se você deixar aquele sangue lá por muito tempo, ele vai irritar o peritônio em algum momento, tá? Então, lembrar, né, que isso pode acontecer em situações que tem uma comunicação externa, então o paciente politraumatizado, teve um trauma de abdômen importante, ruptura de diafragma, comunicação da atmosfera com a cavidade abdominal que devia estar fechada, ou em uma cirurgia, por exemplo, uma laparotomia, existe a possibilidade. Então, posso ter uma infecção, uma inflamação em virtude disso? Demais. Mas também posso ter uma inflamação endógena, né? Uma comunicação interna, né? Inflamação, perfuração de órgão abdominal, que tem nessa cavidade, a partir de agora, né? Tem lá dentro sangue, conteúdo gástrico-intestinal, próprio infiltrado inflamatório e secreções, né? Pâncreas, fígado, estômago, etc. Enzimáticas principalmente, todas elas vão dar ali algum grau de peritonite. Um parecer aqui sobre sangue. Não é comum o paciente, por exemplo, no PO, também denominado de pós-operatório, de cirurgia abdominal, referir peritonite. Porque o sangue, que é quem caiu lá dentro, ele não tem essa irritação importante. Mas o que vocês têm que pensar é que quanto mais sangue na cavidade, né? O que é sangue fora do vaso? Ele é irritativo. Lembra-se, cair no cérebro, o cara tem um puta AVC hemorrágico, tem os mesmos sintomas de quando isquemia o local, né? Hemiplegia, não sei o que, paralisia facial periférica, perda de nervo craniano, tal. Mesmos sintomas, uma dor de cabeça intensa, né? Então é irritativo, sim. O peritônio ele é bastante inerte, tá? Então as coisas que caem lá dentro, contanto que elas não estejam contaminadas, ele segura bem. Não é como se fosse a cavidade cerebral, que é toda cheia de nomitox, não. Porém, contudo, todavia, no pós-operatório tudo bem, porque esse sangue é residual, né? A gente não deixa litros e litros de sangue lá dentro. Mas quando a gente tem uma hemorragia peritoneal, um hemiperitônio, esse sangue ele vai ser retirado a partir de reação inflamatória, né? Então, são os macrófagos
do sistema imunológico e vão ter que ir lá quebrar essa hemácia, quebrar essa hemoglobina, transportar isso para fora do peritônio, de volta para o vaso sanguíneo. Na verdade, né, pelo vascularização linfática, e ao final de contas, para dentro dos vasos, né, da circulação sistêmica novamente. Então, quanto mais tempo esse sangue ficar ali, mais a chance ele tem de irritar. Tá? Então, esse é um parecer importante de fazer. Pouco sangue raramente irrita. Muito sangue demora muito tempo para reabsorver, irrita com mais facilidade o peritônio. Então, a gente vai ter basicamente aí 5 sinais importantes que vocês conhecem. Bloomberg, que é basicamente, né, uma descompressão rápida e dolorosa do ponto de McBurney. Então, você vai pegar ali o ponto de McBurney, fossa ilíaca direita, apertar bastante, né? Ele fica ali no terço distal entre a linha que você traça na fossa ilíaca direita e o umbigo, né? Então você aperta ali mais ou menos na metade daquela linha e descomprime rapidamente. Se quando você apertar doer, não é Bloomberg. Se você tirar e doer, quando você tira, é Bloomberg, tá? No ponto de McBurney. Muito significativo de apendicite. Grande parte, tá, dos sinais de irritação peritoneal vão vir de apendicite. Nada impede de uma diverticulite, por exemplo, gerar. Por exemplo, Bloomberg, não sei se vocês manjam, mas Bloomberg não necessariamente é uma descompressão rápida e dolorosa no ponto de McBurney. Pode ser Bloomberg em diversos outros locais, né? Convencionou-se que o nome Bloomberg é sinônimo de apendicite, portanto, é no ponto de McBurney. Mas você pode ter uma descompressão rápida e dolorosa na fossa ilíaca esquerda. Quando é na fossa ilíaca esquerda, também denominado Bloomberg, semiologicamente falando, né? No Mário Lopes ele traz isso, inclusive. E quando é lá, na esquerda, a grande diagnóstico, grande chave aí será a diverticulite, que é como se fosse um apendicite, só que, né, o extra, né, a cavidade a mais formada é um divertículo e não um apêndice, que está ocluída e isquemiando e necrosando. Tá? Então, todos esses aqui, sinal de irritação peritoneal. Com grande frequência, a irritação peritoneal vai vir de apendicite e diverticulite. Depende, direita ou esquerda. Tá? A direita, apendicite, a esquerda, diverticulite. Próximo, Hovsing. É um sinal, isso aqui, ó, é um sinal quando a peritonite está lascando. Por quê? Só de encostar o pau quebrou. O Hovsing, não. O Hovsing, ele é um sinal, vamos colocar aqui, mais específico, né? Ele é mais precoce. Por quê? Porque você vai estar fazendo a tração das coisas desde lá o abdômen esquerdo, passando, né, o cólon ascendente, transverso, descendente. Você vai estar fazendo a tração dessas estruturas e do conteúdo delas até o ponto em que vai doer, que é lá no ponto, né, no quadrante inferior direito, com movimento de rotação, lá no quadrante inferior esquerdo. Você vai referir dor lá no quadrante inferior direito, provavelmente o quê? Apendicite, né? Então, tudo isso você está fazendo a tração das coisas. Então, como você está empurrando o conteúdo do intestino, né, do cólon principalmente, lá no quadrante inferior direito, que é onde ele nasce, empurrando em movimento de rotação, o que vai rolar? Muito provavelmente, você vai estar empurrando essas coisas até o ponto onde ela vai estar ocluída, né? Onde ela vai estar isquemiada, onde ela vai estar com problema, né? Perfurada. Quando ela passa por lá, dói. Então o paciente fala, nossa senhora, o que você está fazendo? Tranquilo? Sinal de Dunphy. O sinal de Dunphy é o reflexo de tosse. Ou então, quando você faz dor, né? A percussão do ponto de McBurney. Então, é como se fosse um Bloomberg, só que o Dunphy consegue ser pior do que o Bloomberg. Porque no Bloomberg você pelo menos aperta, comprime o lugar. Né? No Dunphy, só nossa senhora, só de encostar fazendo percussão, já dói. Tá? Então o Dunphy é pior dentre todos esses. Também muito sugestivo de apendicite, por causa do ponto. Né? Sinal de pessoas e fala junto o sinal do obturador.
Esses dois sinais vão ser sinais muito característicos da musculatura, tá? Então, quando o psoas está irritado, quando eu faço a hiperextensão de um dos membros inferiores, quando o paciente está deitado de lado, ou seja, decúbito lateral, quando eu puxo essa perna dele para trás, ele vai sentir uma dor absurda. E essa dor advém da extensão, né, do estiramento das fibras do músculo psoas, que é um dos primeiros, né, por gravidade, a segurar o infiltrado inflamatório ou então o conteúdo gástrico, o conteúdo intestinal que está caindo lá de uma perfuração de víscera, por exemplo. Então, como o psoas é o primeiro a receber isso, porque está lá embaixo da cavidade, né? Lembra lá? O que tem aqui, ó? Tá na porção inferior lá em fossa ilíaca, não é? Os psoas, direito e esquerdo. Então, psoas, o sinal de psoas é muito característico de irritação peritoneal. Se for a esquerda, de novo, estamos pensando em diverticulite. Se for a direita, apendicite. Obturador vai ser a rotação interna. Então, diferentemente do psoas que eu estou puxando a perna do indivíduo reta, né? O pezinho do cara tá aqui, estou puxando o pé dele assim. No sinal do obturador, a gente vai ter o pezinho dele dobrado, né, em flexão aqui em 90 graus. E a gente vai fazer uma rotação interna, ou seja, pôr o quadril para virar rumo o osso, né, o fêmur, rodar para dentro. Então a gente puxa essa perna do paciente, fazendo essa flexão do membro inferior em decúbito dorsal. Então ela vai ter basicamente o mesmo sentido. Óbvio que o músculo muda, né? Aqui quem está inflamado é o obturador. Mas como ele também é uma parte inferior, né, da cavidade abdominal, vai ter quase que o mesmo efeito de um psoas. O psoas ele geralmente vem primeiro, o obturador geralmente vem depois. Porque as causas, né, as causas são mais superiores. Então, pensando aqui no abdômen, as causas geralmente têm etiologia aqui, ó, estômago, intestino, cólon, transverso, ascendente, mesentério. E o psoas ele tá mais ou menos aqui, ó. Então, o primeiro a irritar, se fosse para irritar, seria ele. E aqui embaixo estaria o obturador, né, na pelve, aderido. Então, o obturador vem depois. Óbvio, salvo as exceções, né? Por exemplo, uma diverticulite sigmoide ou alguma coisa do tipo, uma diverticulite seco, mais lateral, o obturador viria primeiro, né? Porque são coisas mais inferiores, mais próximas ao músculo obturador do que o psoas. Então, ter isso em mente. Tranquilo? Passando então para os sinais de hemorragia peritoneal, a gente já vai passar para um outro tipo de secreção. Lembra que eu falei que o sangue, ele, algumas vezes, a boa parte das vezes, ele é bem inerte, né? Então, o sangue fora do vaso sanguíneo é um fator irritante para todos os tecidos do corpo, exceto o endotélio vascular. Então, como ele precisa de um processo inflamatório para ele ser reabsorvido, e esse processo inflamatório ele é bem lento, ele demanda do macrófago achar a hemácia, matar a hemácia, absorver os pigmentos, né, o ferro M. Portanto, quanto mais tempo esse sangue fica lá, acumulando líquido livre, esse quadro que eu denomino de hemoperitônio, ele vai ter mais chances de irritar e dar problema, né? Então, os sinais clássicos de hemorragia peritoneal, sinal de Cullen, sinal de Gray-Turner, que a gente vê muito frequentemente quando a gente trata de pancreatite aguda necrohemorrágica. Então, o pâncreas teve uma autodigestão tão significativa que ele está sangrando em hemorragia, né? Até os vasos foram corroídos. Então, Cullen é essa equimose periumbilical ao redor do umbigo. Gray-Turner é a presença de equimose nos flancos. Obviamente, né? A gente vai ter isso com mais frequência no flanco esquerdo, que é o local onde o pâncreas vai estar, né? Mais próximo nesse caso. Mas a gente pode ter Gray-Turner também em virtude, por exemplo, um sangramento de origem renal, né? E aí a gente teria no lado direito. Sinal de Fox, esses aqui são mais diferentes, né? Apesar de todos significam pancreatite, que é o sinal de Fox, é uma equimose inguinal nessa região aqui. Região inguinal, aqui, e na base do pênis. Então esse é o sinal de Fox. Também presença de sangue livre, e grande parte das vezes o sangue livre
corre lá para o meio, né? Ele vai ter essa presença final de Fox por uma pancreatite necromorrágica também. Sinal de Lafon, que na verdade não é uma equimose, é uma dor que ela vai ser referida no ombro direito, em virtude da irritação do frênico. Então o nervo frênico ele está passando na região abdominal, né, para inervar o diafragma. Como o diafragma ele está fazendo uma curva, né? Então o diafragma ele começa aqui, mas ele vem aqui por trás, lá no rebordo costal e no dorso, envolvendo essa região. Quando cai sangue ali no frênico, ele vai referir dor, né? Uma dor tipo referida lá no ombro, tá? Obviamente ipsilateral ao frênico que foi estimulado. E por fim, sinal de Kerr. Esse sinal de Kerr é uma dor referida em região infraescapular esquerda. Boa parte da inervação do abdômen, gente, ela é compartilhada com o plexo braquial, né, primeira mão, e dos nervos que vão cair lá, boa parte também tem nervos cranianos. Por exemplo, o vago, né, que é um responsável por inervação de víscera, né, boa parte das vísceras são inervadas. Então, quando ele vai subindo, progredindo superiormente, algumas fibras dele acabam ali por tocar, né, compartilhar algumas fibras com nervos responsáveis pela inervação do plexo braquial, por exemplo, vai referir uma dor infraescapular ali à esquerda, tá? Se for à direita, não é sinal de Kerr, é uma dor infraescapular esquerda. Tranquilo? São sinais de sangramento. Todos eles, lembrar, toda vez que você observá-los, lembrar de pancreatite, se não, pensar, por exemplo, numa perfuração de alguma estrutura vascular. Tranquilo? Por exemplo, a aorta que está ali naquela região. Por fim, sinais de perfuração de víscera oca, que a gente vai ter basicamente um, que é o Joubert. Sinal de Joubert. Não é comum, né, que a gente tenha ar fora do trato gastrointestinal no abdômen. Então, o trato gastrointestinal, dentro dele, no lúmen do intestino e do estômago, são os únicos locais dentro do abdômen que há ar. Então, o TGI é um tubo. Toda vez, portanto, que eu tiver ar dentro da cavidade abdominal, eu tenho algo denominado de pneumo peritônio. E, obviamente, se é o único lugar é o TGI, eu tenho que pensar em uma perfuração. Uma úlcera perfurada, por exemplo, de estômago, gástrica, ou uma úlcera perfurada de intestino. Tá? Então, pode acompanhar a substância de conteúdo sólido, conteúdo líquido? Sim. Só que o conteúdo sólido e líquido vai descer no abdômen. Então, ele vai dar, por exemplo, irritação peritoneal lá embaixo. O pneumo peritônio, o ar sobe e ele vai ficar ali entre o diafragma e as vísceras sólidas de cima, né? Baço, fígado, por aí vai. Muito mais fácil ser percebido ali no fígado, tá? À direita, acima dele. O que é o Joubert, então? É o timpanismo, a percussão de hipocôndrio direito. Então, o hipocôndrio direito é o leito hepático. Geralmente, ele está maciço ou submaciço naquela região, sem dor, né? E com o Joubert é o quê? Você bate e sente, né, o timpanismo. Não é comum que esteja ali. Tranquilo? Obviamente, né, para entender essa parte de dor abdominal, de maneira geral, a gente precisa entender da fisiopatologia da própria dor abdominal. Então, a gente tem dois pontos chaves para tratar aqui. Primeiro é o local de inervação. Então, o que eu quero dizer com local de inervação? Não são todas as regiões do abdômen que vão ter conexão com o sistema nervoso entérico, do tipo sensitivo. Portanto, não são todas as regiões do abdômen, não são todos os órgãos que vão ser capazes de ter sensibilidade à dor, sensibilidade térmica dolorosa, né, conduzida lá pelos tratos espinotalâmicos laterais. Raramente a gente vai ter um órgão capaz de conduzir isso com precisão. Por isso que o abdômen não é tão inespecífico. Né? Os locais que vão objetivamente ter inervação no abdômen, a gente está falando de mesentério, principalmente porque lá detém estruturas vasculares que, caso lesadas, a gente precisa saber para abordar com maior rapidez. Né? O próprio peritônio, principalmente porque a distensão peritoneal é o que gera muita dor, tá? Então ele é bastante inervado. Qualquer coisa que tire a conformidade virtual dessa cavidade dá problema. Mucosa,
Ah, Otávio, mucosa de quê? De víscera oca, tá? Então, estômago, intestino, tudo isso é bastante inervado. Principalmente pra gente ter reflexo, né? Reflexo de defecação, reflexo de deglutição, reflexo gastrocólico. Tudo isso é bem inervado. A gente já tratou isso, inclusive, quando a gente falou lá de DRGE, da própria inervação, os plexos de Meissner, plexo de Auerbach, tá? Então, são essas três regiões que vão ter o que a gente chama de nociceptor. Nocere, de causar dor, de causar problemas, né? Então, noce é dor, basicamente, do latim. Então, são os receptores de dor. Eles são capazes de sentir diversos tipos de coisas, né? Então, a partir do momento em que exacerba alguma situação, por exemplo, uma temperatura muito alta, quando passa do limite do agradável, o corpo ele percebe como dor. Temperatura muito fria, a mesma coisa, segura um pedaço de gelo na mão. Então, isso é nocecepção. Você estaria conduzindo isso como temperatura, mas a partir do momento em que isso passa dos limites, pressão, temperatura, aperto, né? Tato, tudo isso, quando passa dos limites do aceitável, passa a ser conduzido pela via de nocicepção, tá? Então é isso que está acontecendo. Então esses três são os locais de inervação. E o que eu quero dizer com tipo de inervação? Eu tenho basicamente três tipos de dor no abdômen. O primeiro deles, e talvez o mais lembrado, é a dor do tipo visceral. A dor visceral é aquela dor abdominal que a gente sabe, a gente conhece e também não conhece nada, né? Então, ela é originada geralmente da distensão. Então, é presença de fezes, gases no lumen intestinal ou gástrico, ou então o próprio espasmo da víscera, né? Então, quando tem irritação, inflamação da parede da víscera, ela tem um espasmo das paredes dela, gera uma dor, né? Geralmente é em tipo de cólica, né? É uma sintomatologia indolente, mal localizada, pouquíssimo específica, geralmente externalizado como cólica, né? Não é como se fosse uma facada, uma pontada, algo latejante, é uma dor indolente. A palavra indolente, ela inicia, você nem percebe, daí a pouco ela tá bem forte. O padrão é vai e vem, cólica, tal. Não sabe exatamente apontar onde tá, é bem difusa, né? Muito mal localizada. Então isso aí vai ser conduzido por fibras álgicas do tipo C, que são fibras pouco mielinizadas, são fibras lentas, então elas demoram a levar um impulso até o local. E durante esse percurso eles vão perdendo pacotes de energia, e justamente pela perda de pacote, né, como se fosse internet. Se você está perdendo o pacote da sua internet, conforme a sua fibra ótica está problemática, vai chegar na tua casa uma internet muito ruim. Você não vai conseguir nem abrir um vídeo no YouTube, por exemplo, que vocês estão assistindo agora. Certo? Então isso é a dor visceral. Mal localizada, indolente, pouco específica. O paciente não sabe relatar para você que tipo de dor que é, se é em aperto. Geralmente fala uma cólica, uma angústia, uma dor, tá? Uma coisa sem muito nexo. Depois é a dor parietal. A dor parietal, ela já é diferente. Ela advém da irritação de parede, né? Pode ser anterior ou posterior do próprio peritônio, né? Os músculos, a cavidade em si. Então, isso é função de peritônio. Né? Os omentos, eles têm inervação específica. As inervações deles são feitas por fibras do tipo A, fibras álgicas do tipo A. São fibras rápidas, são muito mielinizadas, que não perde pacote e que chega exatamente à dor que o paciente sentiu lá no sistema nervoso central para interpretação. Então aqui eu tenho uma dor diferente do que eu tenho na visceral, ela não é indolente, é uma dor aguda e tem um padrão bem definido. É uma dor latejante, é em aperto, é em pontada, né? Bem localizada. Então, e isso não exclui uma coisa, tá? Quando eu tenho isso ou isso, são sinais de que a patologia está evoluindo. Então pensa comigo. Vamos supor que o paciente chega lá com mal-estar. O cara chega lá sentindo uma queimação inespecífica, bem difusa, não tá entendendo nada com nada, é uma dor assim epigástrica, mesogástrica, mas que ele não sabe relatar com precisão. Ele dá lá a sua escala de 4 em 10 em queimação. Então, porra,
pode ser muita coisa, pode ser DRGE, pode ser úlcera, né? E aí você interna esse cara para fazer exame, fazer uma endoscopia no dia seguinte para tentar agilizar a vida dele. Esse paciente não é muito certo da cabeça, né? Vamos supor que ele tenha, sei lá, esquizofrenia, alguma coisa, né? Alguma psicose. E aí, do nada, ele puf, dá um pulo da cama, fala que tomou uma facada, ninguém entrou no quarto dele, tomou uma facada e agora ele tá sentindo uma dor absurda ali no flanco direito, vamos supor, uma dor absurda que ele não tá aguentando, uma dor 10 de 10, e ele tem certeza que ele tomou uma facada, foi uma dor empontada, uma dor lancinante, do nada, bem localizada, ele fala, aponta com o dedo, doutor, foi aqui que eu tomei uma facada. E aí você vai internar esse cara e fala, né, esse maluco, cara é doido, aldolzão mesmo, e que Deus olhe, né? E aí você vai, chama uma avaliação de cirurgião, o cirurgião é mais doido que esquizofrênico, e ele vai e pede, não faz pra nós aí uma tomografia, ou melhor, faz pra nós aí um raio-x de tórax. Falei, nossa, mas patologia no abdômen, um raio-x de tórax, é isso que eu quero. E aí você percebe que a mudança de padrão do cara, de dor visceral para parietal, está associada com o pneumo peritônio. Então pensa, o cara, ele tava com, por exemplo, uma dispepsia, a quem? Não sei qual, e do nada, puf, dor parietal. O que aconteceu? Provavelmente esse cara tinha DUP, tinha uma úlcera duodenal, que seja uma úlcera gástrica, não me interessa. E de uma hora para outra, a dor visceral mal definida, indolente, 4 de 10, tornou-se uma dor parietal. Perfurou, caiu no abdômen, irritou, problema, bem localizada, aguda, latejante, enfacada, pontada, tudo isso. 10 de 10. E com pneumo peritônio indicando perfuração de víscera oca. Tem que abordar imediatamente. Por isso que chamaram quem resolve, que é a cirurgia. Tá? Então, observe como a mudança de padrão de dor é muito, muito, muito importante. Vocês têm que estar de olho nisso, tá? Então vamos para a última dor, que é a dor do tipo referida. Muita gente, eu já vi inclusive em locais acadêmicos, não sabe o que é referir, né? Não sabe o que é uma dor referida. Dor referida, gente, é quando eu não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu sinto. 78% tirei da bunda, tá? Totalmente essa epidemiologia. Mas assim, 80% das coisas não tem a ver, tá? Então, por exemplo, o cara tá com, sei lá, uma desinteria e do nada sente uma dor no ouvido. É uma dor referida, Otávio? Óbvio que não. Não existe nada que conecta o ouvido ao abdômen, né? O ouvido ele é inervado pelo trigêmeo na parte de fora, né? Ele é inervado ali pelo vestíbulo coclear na parte de dentro, pelo facial em algumas regiões, e é isso, entende? Não tem mais nada ali. Se você virar... E esses nervos não são vagos, eles não descem para o abdômen. Então não tem como ele referir uma dor em um lugar e outro. Agora tem dores, por exemplo, que eu falei lá no sinal de Kerr, no sinal de Lafon, né, que são 2 sinais de hemorragia peritoneal, no peritônio. Nesses 2 são dor referida. Ou seja, existem locais, regiões, que compartilham inervação com o abdômen. Então, o que é uma dor referida? É quando tem uma sobreposição de fibra visceral e somática, ou seja, aquilo que inerva o próprio abdômen, o intestino, o estômago, o fígado, o baço, etc., a víscera, com fibras somáticas que vão fazer inervação de locais específicos, por exemplo, pele, músculo, osso, né, periósteo, tudo isso em regiões diferentes, né, por exemplo, ombro, cervical, né? Então essas irradiações que a gente conhece, por exemplo, infarta, a dor vai para onde? Irradia para onde? Para o braço, para cervical, para o dorso, né? Então são locais que a gente já conhece. São anatomias distintas? São órgãos diferentes? São inervações diferentes? Sim. Mas que eles sobrepõem fibras quando eles chegam à medula, né? Tem um nível medular igual e por isso eles vão fazer sobreposição quando eles chegam na medula. Eles interferem, né? Uma interferência de sinal elétrico ali.
Então eu envolvo uma fibra somática, uma fibra visceral nesse jeito, né? Dessa forma. Então, a dor abdominal, ela geralmente é visceral nesse caso, né? A não ser que perfure ou tenha uma peritonite, algo do tipo. Então, a dor abdominal propriamente dita vai ser uma dor inespecífica, indolente, visceral. E a dor referida vai ser uma dor bem localizada em padrão específico. É uma dor somática, né? Então, é isso que diferencia. O paciente sente dois tipos de dor. Por exemplo, o cara tá com uma diverticulite importante. Tá com diverticulite ali e tal, no sigmoide, né, que é bem comum. Então ele tá ali com uma dor, né, em fossa ilíaca esquerda, vamos colocar aí no quadrante inferior esquerdo, tal. Aí ele começa a evoluir com a dor vai piorando, só que ele não tem certeza qual que é o padrão, é uma cólica, alguma coisa indolente, começou fraca, tá piorando. E aí ele, pum, começa a sentir uma dor infraescapular esquerda. Que é isso? Sinal de Kerr. Ah, Otávio, pode ter hemorragia? Pode. Tem uma inflamação importante? Também. Quando tem inflamação, o que acontece? Vasodilatação, às vezes extravasa um pouco de sangue. Não necessariamente uma hemorragia, não necessariamente uma peritônio. Às vezes é só uma inflamação muito potente, né? Que a diverticulite é capaz de fazer. Então ele tem aí uma dor referida em uma região conhecida, né? Então, é uma localidade que a gente sabe que passa uma inervação que, em conjunto, ela pode gerar sintomatologia, né? Então, a dor, vamos pôr, por exemplo, no ombro, na região infraescapular, é em pontada, por exemplo. Pontada, dor ali 6 de 10, bem localizada, com padrão determinado. Ao passo que a dor abdominal que ele está sentindo, ele não sabe ali se é no quadrante inferior esquerdo, às vezes ela irradia, às vezes ela piora, às vezes ela é uma cólica, sabe? Então tem dois tipos de dores distintos. E agora, né, antes de entrar em abdômen agudo propriamente dito, é importante que a gente entenda as patologias básicas. Uma coisa que eu recomendo demais. Isso aqui tá em inglês, mas isso aqui é a imagem mais maravilhosa que eu já achei para estudar dores, né, e patologias abdominais. Aprendam, se possível, traduzam esse quadro, se você não souber inglês. Faz alguma coisa, né? Gallstones, pedras na vesícula, colangite, infecção de via biliar, hepatite, abscesso hepático, causas cardíacas. Então veja que no hipocôndrio direito eu posso ter o próprio coração me dando problemas. Assim como, né, eu posso ter problemas de pulmão, tá? Então o hipocôndrio direito ele tem várias particularidades. Quando é epigástrio, esofagite, úlcera péptica, úlcera perfurada e pancreatite. Ou no hipocôndrio esquerdo, abscesso esplênico do baço, né? Esplenomegalia aguda, ruptura esplênica. Tá lumbar, né? Mas entendam que a gente está falando aqui de flanco, né? Então, cólica ureteral, pielonefrite, mesma coisa do outro lado, que tem as mesmas estruturas. Mesogástrio, ou umbilical em inglês. Apendicite, no início. Então, a dor periumbilical é muito característica da apendicite, tá? Ela começa periumbilical e ela, puf, vai pra fossa. Começa periumbilical, puf, vai pra fossa. Então, aqui a gente tem apendicite. Aqui a gente tem diverticulite. Tá vendo como esquerda e direita determinam a sua patologia? Ótimo. Dor mesentérica, né? Linfadenite mesentérica. Importantíssimo diagnóstico, sobretudo em contraposição com pancreatite aguda, que também tem essa dor em barra, essa dor mesentérica importante, né? Diverticulite de Meckel, linfoma também é uma patologia importante aqui no mesogastro. Flanco, fossa ilíaca direita, apendicite, doença de Crohn, que a gente sabe que acomete, né, o intestino grosso também. Cistos ovarianos, muito importante, muito importante. Gravidez ectópica, hérnia. Gente, hérnia, que tem muita hérnia. A gente pode ter obstrução de seco, volvo de seco, né? A gente pode ter hérnia que
encarcerada, uma hérnia inguinal, uma hérnia incisional, uma hérnia qualquer, né? Uma hérnia umbilical, pode estar dor aqui. E uma coisa que eu quero que vocês guardem também, além da gravidez ectópica aqui, torção e rotura de tuba. Muito, 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 muito comum. Muito, muito não. Vamos lá. Existe uma possibilidade considerável, né? Em mulheres que têm, por exemplo, uma dor em flanco ilíaco direito. Não tem Bloomberg positivo. Eu já fez a cirurgia de apêndice. Não tem apêndice, mas continua tendo essa dor no flanco direito, na fossa ilíaca direita. Pesquisa, meu brother. Beta-HCG deu negativo, então ultrassomzão, vê se não tem rotura. Torção e rotura de tuba, tá? Cisto ovariano, muito comum. Do outro lado, mesma coisa, né? Colite ulcerativa, retocolite ulcerativa, muito comum, tá? Então veja que aqui é a doença de Crohn, mais aqui, mais pro final do cólon, sobretudo sigmoide e descendente, a gente tem a retocolite ulcerativa. Constipação de maneira geral, porque aqui é o intestino grosso terminal. Cistos ovarianos também, hérnias também muito comuns. E no hipogastro, torção de testículo, muito comum. Retenção urinária, bexigoma, tá? Muito, muito, muito comum. Bexigoma, vocês nunca veem isso no pronto-socorro, vocês estão fazendo errado. Cistite, né? Famosa ITU, baixa. E problemas placentários, né? Então, quando a paciente está gestante, ela tem dor no hipogastro, suspeite problemas, tá? Endometriose também muito comum. E aqui, gente, eu vou falar um pouquinho de cada caso clínico, mesmo que eu não escreva, mesmo que eu não tenha colocado slide específico, mas vocês têm acesso aí no material. Apendicite aguda, dor visceral no início, tá? Começa periumbilical, é uma distensão do apêndice, é uma dor difusa, é uma dor estranha, começa periumbilical. Descrita como cólica. Por quê? Porque é visceral, é inespecífico. Associada a náusea, vômito, febre, não assusta com náusea e vômito com dor abdominal. Tem sempre, quase todos os casos, tá? Febre porque é um processo inflamatório. Se não diagnosticar, nisso, troca o padrão. Vai para pontada, ou seja, é uma dor visceral. Dor clássica de apendicite é o quê? Pontada, fossa ilíaca direita, com hiporexia, redução de ruído aéreo, né? Porque está irritado ali, a gente para de passar o alimento, por exemplo, a gente passa a travar o intestino, e sinal de irritação peritoneal. Bloomberg positivo, Rovzinho positivo, psoas, obturador, o diabo todo positivo, tá? Isso é apendicite aguda. Começa periumbilical, vira dor em fossa ilíaca direita, sinais de irritação peritoneal positivos, e o paciente muito prostrado, com muita hiporexia, e ausculta abdominal negativa. Cólica biliar, também chamado de colestíase, o início, na verdade, né, é uma colelitíase. A dor aqui é grande parte, quase 100% do tempo visceral. Então ela pode ser na região do epigastro, né, pode ser um espasmo de via biliar com a presença do cálculo, pode irradiar para o ombro direito, dor referida lá no nervo frênico. Lembra que eu falei para vocês do sinal de Lafon? Pode ter sinal de Lafon aqui na cólica biliar. A evolução, ela geralmente é rápida, mas a dor, ela é indolente, tá? Então, de 15 a 30 minutos isso aí pode durar. Ela começa bem fraca, mas em 15 a 30 minutos ela fica bastante forte. E 6 horas depois o paciente não sente nada. Então, isso é colelitíase, né? O paciente tem ciclos de dor que podem durar aí 10 horas, né? Ele vai sentindo dor, para, sente dor, para, sente dor, para. Começa a sentir dor, uma dor fraca, 30 minutos, dor insuportável, ou até suportável, né? 7, 8 de 10. E aí, para. Daqui a pouco ele para. Geralmente tem relação com a ingestão de gordura, o episódio de libação alimentar, como um fator desencadeador. Então, como de costume, né? A associação com náusea e vômito é bastante comum. Colestite aguda, aí muda, né? É diferente da cólica biliar, é diferente da colelitíase. Então, a gente tem um processo inflamatório que pode perfurar, né? Pode gerar uma dor somática, uma dor objetiva, uma dor parietal. Então, a gente tem uma dor que passa a ser ali no hipocôndrio direito, tem uma inflamação peritoneal importante, então essa dor é parietal. Observe que o paciente geralmente tem uma história pregressa de litíase biliar ou então uma história pregressa de cólica biliar. Uma dor inespecífica, epigástrica, do hipocôndrio direito,
que tem ali seus 30 minutos para atingir o pico, cíclica, né? Tem libação alimentar, dói 1 hora, inflama, impacta na vesícula, no colédoco ou em outra parte da via, impacta e dá problema. Pode também estar acompanhada, geralmente, quando eu tenho coledocolitíase, né, dos fenômenos da colestase, que vocês já estão acostumados. Então, icterícia, colia fecal, colúria, tudo isso é muito comum quando a gente tem um paciente com colecistite aguda, que na realidade não é uma coledocolitíase aguda. Tranquilo? Colangite. Colangite, gente, como a gente já comentou previamente, né, é um processo inflamatório muito importante da via biliar. Então, ela tem diversas etiologias e para colangite a gente tem a tríade de Charcot. Então, tem que ter dor no hipocôndrio direito, tem que ter icterícia, tem que ter febre. Ah, Otávio, não tem febre. Não é colangite. Porque colangite é uma infecção e inflamação. Tá? Não existe infecção e inflamação sem febre. Portanto, se não tem a tríade de Charcot, colangite não é uma opção diagnóstica. Você pode até colocar lá na hipótese e esperar aparecer algum sintoma para você fechar diagnóstico, mas até que se prova o contrário é outra coisa. Talvez um colestite, né? Geralmente, acontece o quê? Eu tenho uma colecistite de base. Então, o cara vai lá, faz uma litíase de via biliar, seja ela uma coledocolitíase, uma colecistite, alguma coisa. A gente tem estase da via biliar, então a bile fica parada, facilita a infecção pelas próprias bactérias do trato gastrointestinal, né? E, portanto, a gente tem uma infecção associada à inflamação sistêmica, né? Então, a gente vai ter a febre aí para diferenciar isso da colecistite aguda, da coledocolitíase aguda. Pancreatite aguda. Geralmente o início dela no epigastro, lembrando que isso aí vai ser dor visceral, irradia para o dorso, também mantém-se essa dor visceral, tá? Irradiando para o dorso, não tem muita lógica. E isso eu chamo de dor, quando ela começa no epigastro e irradia para o dorso, eu chamo de dor em barra, tá? A instalação dela pode ser súbita, pode estar acompanhada de náusea e vômito, muito comum em todas as dores abdominais, já falei para vocês. E a partir do momento em que essa dor se torna insuportável, a gente já começa a ter sintomas de dor parietal. Então, conforme eu aumento a escala de dor, essa pancreatite ela vai ficando pior, ela vai ficando cada vez mais localizada, e eu vou começar a ter os sinais clássicos da pancreatite aguda, que é o quê? Antiflexão de tronco, né, aquela posição antálgica que o paciente empurra o corpo para frente toda vez que ele está, né, sentado, por exemplo, e ele relata isso ser um fator de melhora. Isso está basicamente, né, espalhando os mediadores inflamatórios, sobretudo a bradicinina, na região do abdômen e, portanto, melhorando, né, deixando de comprimir, deixando de ter um excesso de mediadores inflamatórios em uma única região do abdômen. No exame, né, físico, esse cara pode estar hipotenso, taquicárdico, taquipneico, ter febre. E o que isso tudo é, gente? SIRS, né, um processo, o cara tá séptico, ele tá querendo aqui sentar o cacete e ir direto de base, né? Então, esses sinais aqui, ficar atento quando você tiver um paciente com dor em barra e com esse exame físico, porque ele está iniciando uma sepse bacana aí que você vai ter que manejar. Distensão abdominal, muito clássico. Redução do ruído hidroaéreo. Você vai ter um fenômeno aqui que chama ilho paralítico, né? Quando você tem uma irritação peritoneal, uma inflamação bastante intensa do abdômen, o ilho, né, grande parte do intestino delgado aí, vai estar sofrendo ação de mediadores inflamatórios, e a primeira coisa que ele pensa é: eu tenho que lutar contra essa inflamação, eu não posso gastar ATP, energia, fazendo peristaltismo. Então ele para até que a inflamação se resolva. Sinais de hemoperitônio que também podem estar presentes, né? Sobretudo na pancreatite aguda necrohemorrágica. Então, sinais de necrose adiposa, né, que é a presença de esclerose na pele, por exemplo, xantomas, né? E aqueles sinais clássicos, né, Gray Turner e o sinal de Cullen. São os dois mais comuns aí na pancreatite aguda, quando sangra. Diverticulite é o arquétipo da apendicite, só que do lado esquerdo, né? O geral dela, o primário dela, chama doença diverticular. A doença diverticular, objetivamente, ela não é uma diverticulite. Diverticulite é quando inflama. Doença diverticular é quando você tem divertículos, e isso é comum no paciente. Tem diversos divertículos diferentes, mas quando ele é obstruído,
Quando o ósteo do divertículo, o buraco por onde entra as coisas no divertículo, é tapado, facilita a proliferação de bactéria no lugar, consequentemente uma inflamação importante vai ocorrer ali. Isso acontece mais na região de cólon sigmoide, acontece mais comumente na região de cólon sigmoide, principalmente porque é uma região que é muito bagunçada, né? Uma região que o cólon se dobra 2 vezes, passa por baixo de estruturas anatômicas muito importantes, né? Então é muito comum essa apresentação lá em Fossilic esquerda, porque é de cólon sigmoide, né? Grande parte dos pacientes é assim, é o arquétipo da apendicite, só que do outro lado. Geralmente, essa dor vem associada de quê, gente? Náusea, vômito, febre, hiporexia, comum demais em dores abdominais agudas. No exame físico, dor na palpação do local, óbvio. Presença de plastrão inflamatório também em todas as outras doenças. Aqui é importante porque a gente não tem um exame específico da diverticulite. Observe que na pancreatite aguda a gente tem Cullen-Gray-Turner. Na colangite a gente tem a tríade de Charcot que permite o diagnóstico bom. Na colecistite você pode até palpar a vesícula, se possível, né, se ela estiver muito cheia, fazendo lá aquele sinal de Murphy, por exemplo, né, que é a palpação lá do ponto cístico. Pode, com dor, na verdade, ele para a incursão respiratória, né, você pede ele para respirar. Respira. Aí você faz lá a manobra de Mathieu, enfia a mão e ela dá um sinal de Murphy positivo. É quando o paciente para de respirar. Ele interrompe a incursão respiratória quando você palpa. Lá na colecistite aguda, você pode ter acontecer isso, ou então você pode ter a vesícula de Courvoisier-Terrier, que é quando ela está cheia de cálculo ou cheia de líquido, você palpa ela porque ela está hidrópica, ela está cheia de coisa. Mesma coisa para cólica biliar. E a apendicite aguda tem todos os sinais de irritação peritoneal. Né? Bloomberg é o mais comum deles. Na diverticulite, o plastrão. O que é plastrão? Quando tem um processo inflamatório no abdômen, os órgãos eles vão tentar tamponar esse processo, principalmente quando perfura a víscera. Então a gente vai levar as outras vísceras, desloca as outras vísceras, sobretudo o intestino, que é o que mais mexe dentro do abdômen, até o local, para poder fazer com que o sistema imunológico desses órgãos ajude no combate. Então você passa a mão ali, você vê um tanto de aderência, tipo uma placa, um trem rígido lá no abdômen do paciente. Então, plastrão inflamatório, dor à palpação, sobretudo palpação profunda aqui, abdômen tábua, né, muito comum na diverticulite. Na apendicite também, né, abdômen tábua muito comum em complicações. Isquemia mesentérica, posso separar ela em 3 tipos, né? O que é isquemia mesentérica? É perda de vascularização arterial, né, na região do mesentério, na região onde tem vaso no abdômen, no intestino delgado principalmente. O isquemia aguda é igual a um infarto, né? É o arquétipo do infarto no intestino, no abdômen. É uma dor súbita, intensa, manifesta periumbilical. E o achado mais importante é a desproporcionalidade entre a queixa, entre a dor do paciente e o exame físico. Então, o exame físico do paciente está normalzinho, não está hipotenso, não está nada. Não tem, o ruído da área está presente, a dor à palpação é muito leve, mas tá doendo com borra, né? O cara, putz grila, tá doendo muito. A queixa dele é uma dor 9 de 10, 10 de 10, mas o exame físico dele tá 0. Cuidado, esse cara pode estar com isquemia aguda. E ele só vai manifestar isso depois que necrosar tudo. Isquemia crônica é o que a gente denomina de angina mesentérica. Então, enquanto a isquemia aguda, a isquemia mesentérica aguda, ela é o arquétipo do infarto agudo do miocárdio com supra, que a gente vai ver no módulo de dor torácica, a isquemia crônica, ela é a angina estável, né? O paciente come, sente uma dor importante, depois que o jejum chega, para de doer. Então o cara entende que no jejum a dor melhora, ele para de comer. Então ele tem uma perda ponderal ali importante, porque ele sabe que toda vez que ele come, aumenta a taxa metabólica basal do intestino, o aporte vascular sanguíneo arterial que ele tem não é suficiente, portanto começa a doer, geralmente em padrão de aperto, né? Como se fosse um infarto mesmo, uma angina. Quando ele entra no repouso, entre aspas, o que é o repouso da víscera do intestino? O jejum. Quando ele entra no jejum, para a dor, tá? Por fim, a colite, o terceiro tipo, né? A colite isquêmica. A inervação colônica, né, do cólon, ela é menos disseminada que no delgado,
né? Então essa colite isquêmica, por vezes, não dá uma dor muito significativa, mas sim erosão de parede. Então, como não dá uma dor muito significativa, o paciente já chega complicado, né? Com hemorragia digestiva baixa, uma ulceração importante, uma área de necrose extensa, e a queixa dele maior vai ser uma hemorragia digestiva baixa importante, tá? Um sintoma majoritário aí. DUP vocês estão careca de saber, né? Então é uma dor em queimação, região epigástrica, náusea e vômito muito comum em dor abdominal. Marcante é o padrão alimentar associado, né? Então melhora, é uma dor dói, come, passa, uma dor dói, come, passa, dói. Então a depender disso a gente fecha um diagnóstico, né? De uma DUP duodenal ou DUP gástrica. Obstrução intestinal. Geralmente ocorre uma dor, né? Sente dor proximal à oclusão, ou seja, acima. Por quê? Tem distensão da parede com o que está em cima. Óbvio, se eu tenho uma obstrução de um tubo, tudo que está acima vai distender, porque vai encher de coisa aqui dentro. E o que está abaixo atrofia. Então a gente tem, inclusive no exame de imagem isso é uma realidade, eu vou mostrar para vocês. A gente tem uma distensão da parede com ar líquido, gás e o próprio alimento sólido, né, acima. A dor aqui é visceral, portanto, incólica, difusa e cíclica. Geralmente um ciclo dura 5 minutos. Parece ali uma dor do parto, né, por assim dizer. Tão associada a náusea, vômito. Lembrar sempre, gente, aqui na obstrução intestinal, que enquanto tá vomitando e é vômito mesmo, tá ótimo. Entendeu? Tem distensão abdominal, tem obstipação, show de bola. Mas quando começa uma obstipação de 15 dias, uma dor difusa à palpação, e eu observo ali, não tenho... o que é a primeira coisa que tem que fazer na obstrução intestinal? Toque retal. Se a dor é difusa, eu vou lá com o estetoscópio, põe na barriga do paciente. No local que eu acho que é obstrução, que geralmente é o local que mais está doendo na barriga do paciente, né? O ruído hidroaéreo está aumentado acima da oclusão e com timbre metálico e abaixo da obstrução está reduzido, eu já achei ali. Por isso que você tem que fazer a ausculta em quadrantes, você tem que achar onde está aumentado, onde está reduzido e contar o tempo, né? Porque senão você está jogando o seu exame fora. A manobra de Valsalva aqui vai ser importante porque essa obstrução intestinal pode ser em virtude de uma hérnia encarcerada. O que é uma hérnia encarcerada? É quando ela entra, por exemplo, para dentro do canal inguinal, para dentro faz uma hérnia umbilical, né? E aí vai fechando esse orifício e eu estrangulo, né? Eu encarcero, estrangulo essa alça intestinal lá para dentro. Não entra alimento, portanto está obstruído. Quando eu faço Valsalva, portanto, né? Seguro o ar do paciente com boca e nariz com a mão e mando ele assoprar, eu aumento a pressão intraabdominal, a hérnia pula para fora e ali eu sei que tem uma hérnia de fato. Né? Então, isso é a manobra de Valsalva. Atenção quando você vai fazer um toque retal. Quando você faz um toque retal, o que acontece com a parte de baixo? Ela atrofia, não atrofia? Ela colaba, por assim dizer, porque não tem nada lá, nem ar. Então o cara para de eliminar fezes, não tem flatos, ou seja, não tem peido, e não tem ar nem fezes na pola retal, no toque retal. Portanto, fecha um diagnóstico ali clinicamente de obstrução intestinal. E a síndrome do intestino irritável, a dor crônica, né, que a gente já falou, é uma dor crônica associada à alteração do hábito intestinal, mas que tem uma relação importante com o psicossocial. Então o paciente ele vai ser um paciente tipo, não um paciente ansioso, um paciente que sabe... hipervaloriza a queixa abdominal dele, né? Por fim, o bendito, o abdômen agudo, né? Pensando em conceito, o abdômen agudo vão ser as síndromes clínicas em que a dor abdominal é o principal sintoma. Então não existe abdômen agudo sem dor, tá? Não existe. E é o sintoma principal. Então, qual que é? O paciente chegou agora no pronto-socorro com dor abdominal. O que eu penso primeiro? Abdômen agudo. Basta eu pensar em qual tipo, né? Ela se inicia de maneira súbita e não traumática. Pô, se o cara acabou de chegar no acidente de carro, tá com dor abdominal, o que é você vai pensar que ele tá com abdômen agudo? Tem que ser maluco. O cara bateu, foi uma fratura de costela, foi que enveredou para dentro do abdômen, foi uma hérnia diafragmática, uma ruptura de alguma estrutura, uma ruptura esplênica.
alguma coisa do tipo, né? Mas, apesar do contexto de não trauma, a dor abdominal de maneira súbita precisa de intervenção médica em urgência e emergência. Porque pode ser uma perfuração de algum órgão, pode ser uma hemorragia por aneurisma de aorta, alguma coisa do tipo, né? E é importante que a gente, como diria o famigerado Júlio César, a gente precisa dividir para conquistar, né? Então, a gente tem que especificar qual que é o diagnóstico sindrômico desse paciente. A gente tem que dar, né? Pegar a anamnese em caráter de urgência não é a mesma coisa do que uma anamnese normal. Você não vai perguntar para o paciente quantos passarinhos ele tem em casa, quantos maços de cigarro ele fuma, tá? Qual a quantidade de álcool que ele bebe, qual a quantidade de água que ele bebe em copos americanos de 200 ml, entende? Você precisa de informações-chave. E um exame físico geral, pesquisando as alterações do abdômen e principalmente dados vitais e ictoscopia rápida, sabe? Celery. Porque o paciente está sentindo dor e ele pode morrer agora, se necessário. Portanto, se necessário não, né? Por infelicidade do destino. Portanto, pensando nisso, né? Pensando em facilitar as coisas para vocês, eu separei aqui o que a gente tem que lançar a mão, tem que, nos 2 primeiros, né? E pode, no último, lá, nos exames complementares, para facilitar, enquadrar entre os tipos, né? 4 ou 5 tipos, depende da sua, do seu tipo de divisão. No meu caso, é uma divisão que divide o vascular, né? Acerca do paciente com dor abdominal súbita, dor abdominal aguda, tá? O que você não pode deixar passar? Primeiro, dentro da anamnese. Na anamnese, caracterizar a dor é o mais importante. É uma dor incólica? É uma dor lancinante? É uma dor empontada? Onde dói? O que você estava fazendo quando começou? Tem alguma coisa que você fez de diferente? Tem relação com a alimentação? O que melhora? Você tomou algum remédio? Você toma algum remédio normalmente? História pregressa do paciente que faz toda a diferença. História medicamentosa, tudo isso. Ah, não. Beleza. Fiz história de medicação. Sintoma associado. Tem febre? Não tem? Tem alguma coisa que você queira me falar que você fez de diferente? Não tem febre? Tem alteração do hábito intestinal? Não tem? Beleza. Histórico gineco-obstétrico. Está grávida? Tem alguma possibilidade de você ter engravidado? Fez relação sexual sem camisinha? Por quê? Porque a gente tem que pensar, qual que é a data da sua última menstruação? Isso aqui, gente, para gravidez ectópica é 2 palitos, tá? Tem histórico de sangramento vaginal? Tem alguma infecção sexualmente transmissível? Pode ter tido? Existe a possibilidade de você ter alguma doença agora? Sobretudo quando eu falo de HGO, né? Então, nessa fase da anamnese, a gente tem que encaixar o paciente em uma das 5 grandes síndromes, tá? Que eu vou ensinar para vocês quais são elas e o que vocês vão focalizar lá na anamnese, tá? Então, eu tenho que agilizar o manejo desse paciente. Ele tem sinais de hipotensão? Não. Ele tem sinais de hemorragia? Também não. Ele tem sinais de sistêmicos? Febre? Tem. Pô, então é isso, é inflamatório, tá? Então, a gente tem que tratar esse paciente na propedêutica inicial para poder começar a terapêutica mais assertiva possível, né? Se tiver alguma coisa que chama a atenção, não hesita em tomar conduta, tá? Tem uma DUM com 5 semanas de atraso? Gente, pode ser uma gravidez ectópica. Ah, não, mas tem sintomas em padrão clássico? Ah, é uma dor em barra? Pancreatite. Ah, é uma dor periumbilical que agora está em fossa ilíaca direita com Bloomberg positivo? Acabou-se. Ah, é isso tudo, só que no esquerdo, na fossa ilíaca esquerda, diverticulite. Entende? Então, tudo isso tem que estar na sua anamnese, tem que estar muito bem claro. Sobretudo, a escalonamento e a temporalidade do sintoma. Essa dor, ela era de outra forma antes? Você tem algum histórico pregresso de doença? Você tem úlcera? Né? Então, isso aí é o de praxes. A dor,
ela é muito significativa. O paciente ter procurado uma urgência emergência, um pronto-socorro, gente, se eu pudesse não ir em pronto-socorro, eu não ia. Nunca se esqueçam de que vocês vão passar por lá e é um ambiente caótico. O emergencista é um santo ali dentro, sabe? Simplesmente por estar naquele ambiente insalubre. Então você tem que apressar, não pode comprometer o paciente, tem que apressar a coleta de dados, tem que facilitar o trabalho do examinador enquanto você mantém, né, o bem-estar do paciente. Tem que estabelecer pelo menos um diagnóstico sindrômico lá na anamnese, tá? Tem que ter um dos 5 tipos aí de abdômen agudo dentro da sua anamnese para você saber o que você pesquisa no exame físico e, portanto, o que você vai pedir de exame complementar. Beleza? Falando nele, o que eu busco no exame físico, tá? Lembrando, a gente está tratando de patologia aguda. Cada segundo que você está ali com aquele paciente pode determinar o limite entre vida e morte dele. Ou então uma complicação que pode vir a partir daquilo ali. Então a gente tem que examinar completo, mas sem expor esse paciente a maior problema, tá? Tem que ter ponto-chave. Você tem que saber o que você está pesquisando nesse paciente. Primeiro passo, dados vitais. Dados vitais. Não existe um paciente chegar no pronto-socorro e não medir a pressão dele, não fazer uma temperatura axilar dele, não colher a frequência cardíaca e a frequência respiratória desse paciente. Não existe a possibilidade de você examinar o paciente, não se perguntar isso aí. Temperatura, você pode até palpar a testa do paciente para ver se ele está com febre, se não tiver um termômetro na hora. Mas algum indício de febre, esse cara você vai ter que pesquisar, tá? Dentro do pronto-socorro, gente, tem a disponibilidade de monitorizar esse cara. Se ele chegar pelo SAMU, ele já chega monitorizado, entendeu? Então, se o paciente não está no leito adequado, ele está, por exemplo, na sala amarela da Santa Casa, onde ele está sentado, esperando, ou na sala de espera, quando você chamar o paciente, ele já vem cambaleando assim, em posição antálgica. Primeira coisa, ô brother, o que você está sentindo? Ah, dor assim, 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 doutor. Puf, você põe o estetoscópio na boca dele para escutar a queixa e já põe no coração para escutar ali frequência cardíaca e respiratória. Tranquilo? Já fica a dica aí. Mas, lembrar, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura axilar, ou aqui a temperatura que possível, né? Pressão arterial é extremamente importante você colher, tá? Pressão arterial para sinais de hipotensão já te dá um diagnóstico de abdômen agudo hemorrágico, por exemplo, tá? Então, fica de olho. Ectoscopia. Quando a gente estudou ectoscopia, tinha mais de 50 itens nesse negócio. Mucosa, esclera, bom estado geral assim, assim, assado, regular, mal, ruim, tal. Busca ativa, gente, de sinais de comprometimento sistêmico. Não perde tempo. O que é isso? Comprometimento sistêmico. Redução do estado geral. Também é conhecido como escala de coma de Glasgow. Rebaixamento do sensório. Tudo isso a gente vai triar esse paciente. Tá orientado? Não tá. Sabe dizer? Não sabe. Tá sonolento? Não tá. Tudo extremamente importante. Sinais de desidratação ou sinais de hipotensão, né? Mucosa tá desidratada? Tá. Pele tá áspera? Desidratada? Também. Sinal de que tá perdendo água, sinal de que tá sangrando. Pesquisar a anemia. Também denominada de perda nesse caso, né? Então, mucosa pálida, né, hipocorada, palidez cutânea mucosa de maneira geral. Observar isso na ectoscopia, tá? Extremamente importante. E no exame específico do abdômen, fazer a pesquisa dos sinais clássicos de hemiperitônio, pneumoperitônio, sinais de peritonite e palpar massa ou plastrão no abdômen do paciente. O mais importante aqui, meus brothers, vai ser a palpação e a busca ativa de sinais clássicos de hemorragia, perfuração ou inflamação, tá? Peritonite. De exame complementar, meus caros. O que nós vamos ter em exames complementares para ajudar a gente? Algumas coisas. Primeiro, a gente vai passar pelo laboratório, tá?
Tenham em mente que às vezes as coisas do laboratório vão demorar um cacete para sair. Então isso aqui não pode atrasar o seu diagnóstico, não pode atrasar seu tratamento, tá? Primeiro de tudo, hemograma. O hemograma vai dar pra gente hemodiluição, anemia, né? O paciente chega lá com uma hemoglobina de 8, o cara sangrou até não poder mais. O hematócrito tá ótimo, mas por quê? Porque perdeu o sangue, a parte sólida e a parte líquida. Aí você senta soro nele, o hematócrito dele é 20, cai lá embaixo, né? Hemodiluição depois de hidratar. Não morreu de choque, né? Hipovolêmico, mas tá com anemia cabulosa. Sinais de infecção, né? Lá com a leucocitose com desvio, sobretudo desvio à esquerda. Pesquisa de eletrólitos. Lembrando que os eletrólitos pode mostrar pra gente um desequilíbrio ácido-base, um desequilíbrio eletrolítico, que pode fazer o paciente evoluir com óbito, né? Então a gente sabe que hipopotassemia ou hipocalcemia e hiperpotassemia ou hipercalcemia levam o paciente à parada cardiorrespiratória. E se o paciente morre, né? Você não vai ter que resolver nada dele a partir daquele momento. Você só vai ter que assinar um atestado de óbito. Portanto, dose em eletrólitos. Provas inflamatórias. Sobretudo aqui, a gente estou falando de PCR, tá? VHS é muito comum no reumato, tá? Mas PCR aqui é inespecífico? É, mas é a que a gente mais usa para pesquisar inflamação. Tá? Tem outras proteínas de fase aguda, né? A própria ferritina pode ser uma delas, mas a PCR é a queridinha, tá? Exames de função. Quando eu falo exames de função, eu tô falando aí de função hepática, função renal. Quando eu tô falando de função hepática, eu também vou pedir, né, um exame de lesão hepática. Então, pode falar para mim uma etiologia, né? É uma etiologia biliar? É uma etiologia hepática desse abdômen agudo, dessa dor abdominal? Função renal pode me mostrar uma etiologia hepática, ou então eu posso ter uma evolução para quadro de sepse, né? Minha creatinina está lá em cima, o paciente estava com a creatinina boa pouco tempo atrás, então já me mostrou em uma insuficiência renal aguda, né? Paciente, hipovolemia é uma das maiores causas de insuficiência renal aguda, e o cara perdeu sangue com borra lá no abdômen agudo hemorrágico, por exemplo, né? Então ficar atento a isso aí. EAS com urocultura. Às vezes, a gente o paciente morre ou melhora antes da urocultura sair, né? De 4 a 7 dias aí. Mas, né? Pode evidenciar pra gente também uma etiologia renal, não uma pielonefrite, alguma coisa assim, né? A função renal também vai vir alterada, mas o EAS sai mais rápido. E por fim, né? Como nós não nascemos desse tamanho, um beta. Por que o beta, gente? Gravidez ectópica, tá? Sempre, sempre, sempre em dose. Tranquilo? Pensando em exame de imagem, eles têm um papel importante na propriedade abdominal, tá? Não entenda errado. Mas você tem que saber indicar, né? Então, cada abdômen agudo, você tem que optar. É um ultrassom, é um raio-x, é uma tomografia, é uma angiotomografia. Cada uma dessas, você vai lançar a mão do exame específico. E às vezes você tem que esperar, né? Por exemplo, a pancreatite, nós vamos ver no futuro, 48 a 72 horas para indicar. Porque você não vai ver bosta nenhuma se você pedir para rodar uma TC ali em 24 horas. Você tem que esperar o tempo passar para a gente ver o acometimento do órgão, a necrose, a isquemia, o diabo que for, né? Então você tem que saber indicar. No abdômen agudo a gente vai ver os tipos de abdômen agudo e sindromicamente tem o exame padrão ouro para solicitar para cada um deles, tá? E mesmo assim, você pode pedir para rodar uma ressonância desse brother e às vezes você não vê nada. Quando a etiologia está incerta, você vai levar esse cara para a mesa de cirurgia e fazer uma laparotomia exploratória nele, né? Não vai ter jeito. E é né, a chance de manejo desse paciente, apesar dele ser mais grave, na mesa ele já está diante de diagnóstico e tratamento, né? Então, às vezes, o exame de imagem também não ajuda muito, não. Vamos entrar agora em cada um dos abdômen agudos possíveis. Para ser mais didático, para facilitar na abordagem diagnóstica, sindrômica e terapêutica desse paciente, a gente separa isso em grandes síndromes, né? Síndromes que vão
aglutinar as possibilidades de complicação desse paciente, a síndrome, né, os sinais e sintomas que esse paciente está apresentando, para que a gente aumente a assertividade diagnóstica e principalmente acelere o processo de entrar com a terapêutica, né? Então tudo isso é importante. O primeiro deles então vai ser o abdômen agudo inflamatório, também denominado de infeccioso. A etiologia da dor abdominal nesse caso é a infecção, provavelmente bacteriana, ou a própria inflamação, seja ela autoimune ou reacional, dos órgãos abdominais. Então, uma hérnia que encarcerou, inflamou, pode ser um abdômen agudo inflamatório, um apendicite pode ser inflamatório e não necessariamente ser infeccioso, né? Eventualmente, essa infecção, essa inflamação, ela vai sair da víscera e atingir o peritônio. E é aí que a gente vai ter o abdômen agudo propriamente dito. A dor ela começa insidiosa, progressiva, ou seja, visceral. O paciente pode ter uma história pregressa de outras patologias aí, né? Ele conviveu com essa dor já há 15 dias e agora que ela mudou de padrão, tornou-se bem localizada, mais forte, né? Pode ter aí os sinais de peritonite associados, mas o que mais chama a atenção no abdômen agudo inflamatório, gente, o que é isso? É dor abdominal, né? Critério básico, mais sinais sistêmicos. Isso é abdômen agudo inflamatório. O que é sinal sistêmico? Febre, prostração, taquicardia, taquipneia, tá? Leucostose com desvio à esquerda. Prestem atenção na leucostose com desvio à esquerda. Sinais de peritonite. Fala para mim que isso é um abdômen agudo inflamatório infeccioso. E eu vou manejar esse paciente de acordo com tal. Quais são as etiologias mais comuns do abdômen agudo inflamatório? Apendicite, diverticulite, pancreatite, colecistite e doença inflamatória pélvica. Eu vou pesquisar, eu vou pedir um anjo TCP para esse cara, sendo que todas as etiologias são inflamatórias e eu consigo ver em outros exames de imagem? Nem a pau. Você tem que ser maluco para pedir um trem desse, tá? Então você vai investigar cada uma dessas hipóteses, sabendo que a apendicite aguda é a mais, seguida por diverticulite e pancreatite. Você pode não ter certeza de qual é o diagnóstico etiológico, mas você sabe o sindrômico e você vai testar as outras. Sua clínica é para pancreatite? Você vai pedir amilase e lipase. Sua clínica é para apendicite? Vou solicitar um ultrassom, tá? Exame primário. Qual que é o exame primário para abdômen agudo inflamatório? O exame primário é a ultrassonografia de abdômen total. Então, o ultrassom é o exame primário do abdômen agudo inflamatório. Não precisa não. De início, não adianta você pedir outra coisa, tá? Você não vai ver nada na TC. Você demora muito para TC sair, ser feito. O paciente tá com dor, ele vai ficar parado naquela máquina um tempão, né? Tempão não, né? Vai, 5, 10 minutos. Mas ele vai ter que ficar parado, né? Ultrassom você pode fazer no leito. Você carrega o aparelho até o paciente, faz ali rapidão, simples, barato, tranquilo, né? E se ele vier negativo, aí eu apelo para TC contrastada, tá? TC contrastada vai delimitar melhor as partes moles e eu consigo ver melhor os problemas aí, né? Então, pancreatite, diverticulite, com alguma frequência eu não consigo observar no ultrassom. Então, eu vou ter que lançar a mão da TC contrastada. Lembrando que na pancreatite eu só posso indicar isso depois de 48 horas de início de quadro. Tratamento de abdômen agudo inflamatório, ele vai envolver a observação clínica do paciente. Então, eu sei que é inflamatório, eu sei que é infeccioso, eu vou precisar deixar esse cara lá até ele melhorar. Vou iniciar para ele um antibiótico de amplo espectro, até que saia as culturas, né, que você pediu, e a partir dessas culturas você, talvez aqui, se a dor abdominal for tão severa, você pede uma hemocultura, né? E aí, quando sair essa cultura, você pensa em trocar esse antibiótico. Caso não, mantém. E se o caso continuar progredindo, às vezes só sobra cirurgia. Apendicite, por exemplo, supurativa, aguda, você só resolve na cirurgia, você não resolve no antibiótico, né? Então, você tem que indicar. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Ninguém sabe ler ultrassom, né? A realidade é essa. Muito raro você ter uma pessoa que manja. Ó, o apêndice no ultrassom, ele é sempre uma estrutura cilíndrica, tá? Linear,
Quando eu estou falando de plano transversal, ela é cilíndrica. Quando eu estou falando de plano, um plano que corte, né? Por exemplo, aqui, está cortando sagital, ela vai ter um formato cilíndrico. Ele vai sempre ter uma parede, tá? Uma parede hiperecoica e um meio que pode ser anecoico, né? Ou seja, preto, ou ele pode ser hipoecoico, que é cinza, esse cinza que está aqui. Então, observe que o apêndice normal, ele tem essa conformação. Tá vendo? Olha o que acontece com o apêndice quando ele está inflamado. Ele perde a conformação hipoecóica no centro. Ele começa a ter umas vegetaçõezinhas aqui, ó, hiperecóicas. O que você acha que é isso? Conteúdo, né? Pode ser um fecalito, um apendicolito, alguma coisa assim, para as fezes, bactérias acumuladas, né? Note como ele manteve a conformação dele. É uma estrutura cilíndrica. E obviamente que você não é retardado, você vai entender que o cara tá com o transdutor, né, na região ali de fossa ilíaca direita, né? Então, o que tem ali de estrutura cilíndrica não é vaso, é o apêndice, tá? O apêndice, observe como as paredes dele estão espessadas, ó. Olha como é que é a parede aqui. Eu não consigo nem delimitar a parede direito. Um traço eu já delimitei a parede. Parede espessa, conteúdo no meio que não é hipoecóico. Quando eu faço um Doppler, a quantidade de sangue que está rolando aqui, o infiltrado inflamatório, descendo a lenha. Então, apendicite aguda aqui, ó, cabulosa, problemática, que eu tenho que mandar esse paciente operar. Ó aqui, ó, debris. O que é debris? Sujeira. Que estrutura é essa, gente? A estrutura parece um balão. Tem aqui um pezinho e um tubo. Isso é a vesícula, né? Não tem como falar o que isso é outra coisa, não. A vesícula normal, isso aqui não é vesícula normal, evidentemente, é uma colecistite. A vesícula normal, ela tem essa mesma conformação como se fosse o apêndice, tá? Ela tem, deixa eu apagar. Ela tem uma parede fininha, ó como é a parede fininha aqui em cima, que não está inflamada ainda. Uma parede fininha, hiperecóica, uma interna anecoica, né? Talvez a região próxima à parede é hipoecóica, mas o meio dela é sempre anecoico, que é fluido, né? Bile, basicamente água ali. Então, todo fluido, ela vai fazer refração de som muito bem, né? Então, ela fica anecoica. Ó, a mesma coisa que aconteceu lá, ó. Ó o debris aqui, ó. Ó o infiltrado inflamatório aqui, hipoecóico. Não é comum que tenha coisa hipoecóica dentro da vesícula. Ó o flap, ó. O que é isso? O que é um flap? É quando eu vou tendo inflamação e eu formo tipo traves entre as duas paredes da vesícula, né? Por processo inflamatório. São restos celulares, né? Mesma coisa o debris. E ó o que está causando isso aqui, ó. Ó os gallstones aí, ó. Os cistos, não, perdão. Os litos, né? As pedras da vesícula que estão impactando aqui, ó, nessa estrutura canaliculosa aqui, ó, que é o ducto cístico. Tá vendo? Como é que tá rolando essa confusão aí? Então, o ultrassom, gente, é bom demais para o abdômen agudo inflamatório, tá? Abdômen agudo perfurativo. Gente, muda da água pro vinho, tá? O perfurativo, a etiologia da dor abdominal é a perda da contiguidade de parede de víscera oca. O que é perda de contiguidade de víscera oca que eu falei com vocês em DUP? Quando eu tenho uma víscera que ela era normal, contínua e, puf, abriu um buraco nela. Perda da contiguidade ou continuidade da parede. Como se esse problema não fosse suficiente, se isso aqui não fosse dor o suficiente, é como se você cortasse seu intestino, né? Da mesma forma que você corta, tá lá de boa, sei lá, picando sua salsinha, aí você vai, puf, dá um naco, né? Uma talha na faca do dedo. Como se isso não fosse dor o suficiente, o trato gastrointestinal tem o quê, gente? Fezes. Então as fezes vão cair dentro da cavidade. Pode dar sinal de irritação peritoneal, né? Peritonite. Mas tem junto ar, né? Que sobe vai fazer o pneumo peritônio. A dor, igual eu falei,
é diferente da dor lá do inflamatório. A dor aqui, ela é relatada como uma sensação de facada. É uma dor fulminante, lancinante no abdômen, empontada, né? Então, o paciente com grande certeza, ele já tinha uma patologia prévia, ele tinha uma DUP, ele tinha uma úlcera, ele tinha uma DRGE, ele tinha um histórico de alguma coisa, né, uma dor abdominal que era habitual, mas que alterou o padrão subitamente. Ou seja, era visceral e se tornou parietal agora. O paciente vai estar sudoreico, muito sudoreico, a temperatura dele, né, ele vai estar frio ao toque por causa dessa sudorese, o abdômen tabético, ou seja, em tábua, com resistência, né, conforme você vai palpando, com o reflexo de dor, né? E o que é abdômen agudo perfurativo, gente? Dor abdominal, critério principal, associado a sinais de pneumoperitônio. Isso é abdômen agudo perfurativo. Sinais de pneumoperitônio, clínico ou radiológico, tá? Pode ter sinal de peritonite? Pode, mas, contudo, porém, todavia, o inflamatório também tem. Quais são os sinais de pneumoperitônio? Vou lá fazer um sinal de Joubert positivo, tem ar na cavidade, né? Hipertimpanismo abdominal. Vou colocar junto presença de um possível silêncio auscultatório, né? Tem ar ali, o som não consegue passar. Ou peço um exame de imagem e me vê lá ar dentro da cavidade. Tem ar dentro do abdômen? Não tem. Portanto, problema. Tá? Etiologias mais comuns do abdômen agudo perfurativo: DUP, né, doença ulcerosa péptica, diverticulite, de vestículo inflamado e perfurado, parasitose intestinal, sobretudo a amebíase, tá, que vai erodir o intestino, ingestão de substância corrosiva ou corpos estranhos, muito importante, tá? Sobretudo porque o paciente raramente relata que engoliu uma moeda ou enfiou alguma coisa na bunda, muito pouco provável. E neoplasias. Então, fique de olho, paciente que tem uma perda ponderal significativa, um paciente que está com muita vergonha ou sem querer conversar muito com você nessa questão de corpos estranhos, né? Ou com o paciente que sabe exatamente o que tomou, paciente depressivo, fala, não, eu tomei umas 3 doses aí de ácido muriático, tô bom, sabe? Então, atenção nesses pacientes. O exame primário que eu vou pedir aqui é um raio-x de tórax. Ah, Otávio, você é demente? Por que você está pedindo um raio-x de tórax sabendo que a doença é abdominal? Aqui, ó. Pneumoperitônio, né? Evidentemente, você não vai pedir só raio-x de tórax, mas você pede um raio-x de tórax para constatar isso aqui. Tranquilo? Você para analisar, o raio-x de tórax é em ortostatismo, para a gente conseguir ver isso aí, né? E um raio-x de abdômen, de preferência PA perfil, em pé e deitado, tá? Então a gente vai fazer isso aí para observar os sinais de pneumoperitônio e eventualmente sinais inflamatórios se presentes na cavidade no raio-x de abdômen, né? Caso isso vier negativo, vou apelar para tomografia de abdômen convencional, tá? Por quê? Às vezes o paciente não consegue levantar do leito. E se ele não levanta do leito, se eu bater uma chapa em AP dele deitado, não vai aparecer isso aqui para mim. E se não aparece o pneumoperitônio para mim, não adiantou nada eu fazer aquele cacete daquele exame. Portanto, eu apelo para tomografia, que mesmo deitado eu consigo ver o ar. Tranquilo? Tratamento. Quase 100% dos casos é cirúrgico, tá? Você tem que acessar a cavidade, suturar o orifício, ou então tirar aquela parte, né? Aquela partezinha, né? Corta aqui, puff, puff, e faz a sutura no que sobrar. Suturei, anastomosou. Faz isso, né? E além disso, antibiótico de amplo espectro, vigilância infecciosa. Por quê? O cara tem risco aumentado de sepse. Perfurou, caiu fezes na cavidade, cheio de bactéria, E. coli ali sentando o cacete. Portanto, evidentemente o cara tem grandes problemas, né? Dá uma olhada aqui nesse raio-x. Coração.
talvez uma eventual cardiomegalia, né? O índice cardiotorácico dele parece estar um pouco aumentado, um pouco mais de 2:1. Diria um 2.2, 2.3 para 1. Mas o que importa não é isso. O que importa é que ele tem um senhor pneumo peritônio aqui, ó. Logo, né? Note que eu divulsionei, né? Eu divulsionei aqui meu diafragma do meu fígado. Olha como a estrutura do fígado aqui, ela é bem radiopaca, né? Ou hipotransparente. E essa região aqui do fígado, bem homogênea, deslocando o diafragma. Então, pneumo peritônio, fechei meu diagnóstico. Só preciso saber onde que perfurou, tá? Por isso eu lanço mão da laparotomia. É o método mais fácil de você achar a perfuração. Abdômen agudo obstrutivo. Abdômen agudo obstrutivo é bem extenso, tá? Por isso tem 2 slides para ele. Então aqui, gente, o abdômen agudo obstrutivo, a etiologia da dor abdominal é a parada mecânica ou funcional do trânsito. Ou seja, distensão de segmento superior, portanto, gerando dor abdominal. A dor, de novo, né, no abdômen agudo obstrutivo, ela é insidiosa, ela é progressiva, evolui em poucos dias, né? Então ela vem uma cólica periumbilical com a distensão abdominal importante, se torna dor difusa, com obstipação, isso é importante. Obstipação, o que é obstipação? Não defeca por vários dias. É o sinal, o relato semiológico. Obstipação, não é constipação. Constipação é quando ele é cronicamente problemático. Ele defeca, mas o intervalo é de 7 dias, por exemplo, 5, 7 dias. Outra coisa é o cara tinha um hábito intestinal de boa, do nada, puf, parou de defecar por 15 dias. Obstipação. E vômito fecaloide. Quando tem vômito fecaloide, meu irmão, reza, porque o trem tá feio. As fezes acumulou tanto que está saindo pelo esôfago, né? Vamos escutar peristaltismo de luta acima da obstrução, silêncio auscultatório embaixo. Vamos ter que fazer um toque retal para ver a ausência de ar ou fezes na ampola retal. Tranquilo? Etiologia mais comum da obstrução depende do paciente, né? Da clínica dele e da história pregressa. Hérnia abdominal estrangulada, encarcerada, né? Então o paciente vai ter uma coisa visível e palpável, valsalva vai ajudar. Aderência obrida, o cara tem um histórico prévio de cirurgia abdominal e logo depois, um mês depois, abdômen agudo obstrutivo. Diverticulite, né? Às vezes o divertículo ele inflama ou ele mesmo aumenta de tamanho e espreme outra víscera. Fecaloma, muito clássico no paciente idoso. Neoplasia, perda ponderal, paciente idoso. Paciente com história de tabagismo importante, né? Corpo estranho, de novo, paciente que está esquisito, que não quer falar muito sobre a queixa dele. E ilho paralítico, né? Geralmente secundário. A infecção da cavidade. Há outro tipo de abdômen agudo. Às vezes o cara tem um abdômen agudo inflamatório, né? Ou mesmo perfurativo. Mas a presença dessa secreção ali irrita o ilho de maneira que ele desiste de trabalhar. Então o paciente tinha um abdômen agudo inflamatório prévio, tratei, mas o ilho resolveu não querer funcionar bacana, e aí ele evolui com o abdômen agudo obstrutivo funcional, né? É a última causa, é bastante raro, mas acontece, né? O exame primário desse tipo de síndrome é o raio-x de abdômen, preferencialmente em ortostatismo e em decúbito dorsal. O que eu vou ver? Sinal de Rigler, que é a individualização das alças intestinais. Geralmente eu não vejo as alças, tá? E olha como tá bonitinha aqui as alças, ó. Eu vejo até as divisõezinhas dela. Ó como eu vejo. Vamos pegar aqui que tá mais fácil, ó. Olha como eu vejo. Tá vendo? E outra coisa que isso aqui serve para mostrar pra gente também. Aqui é um outro tipo de volvo, tá? Eu vou mostrar pra vocês depois, mas aqui é um grão de café pro outro lado. Só que uma coisa que é clássica, gente, ó. Observa. Você consegue ver muito bem esse intestino aqui, ó. Mas e aqui? Cadê o intestino daqui? Consigo ver muito bem esse intestino aqui. Cadê o daqui? Muito bem esse intestino aqui. Cadê o daqui? Eu não tenho ausência de ar e fezes na ampola retal e o resto tá cheio de ar e fezes impactada? Pois é, isso aqui, ó, colaba e desaparece no raio-x. Parte de cólon sigmoide, reto, ânus, né? Então, tudo desaparece.
Então, isso aqui, ó, é o sinal de Rigler, que é a individualização das alças intestinais, né? Tem também a pneumatose intestinal, que é quando o ar dissocia, né, divulsiona da gordura. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. É óbvio que a alça intestinal ela é envolta por mesentério, que é gordura, né? Olha para você ver, ó. A distância, o que é gordura, ela tá mais branquinha. Tá vendo que eu tenho uma distância aqui, ó, entre um e outra? Ó, aqui, ó. Tá vendo como eu tenho claramente uma parede branca separando uma alça da outra? Isso é pneumatose intestinal, que é o ar que entra, né, em virtude da obstrução, ele vai saindo pela parede da víscera e ficando retido, preso na gordura. E os sinais específicos, né? Esses dois sinais eles podem estar em qualquer lugar e tem os sinais específicos. Quando é no delgado, tem esse sinal aqui, ó, de empilhar moedas, que é como se fossem várias moedas empilhadas. Então a obstrução, ela está sempre ao final de tudo. Essa obstrução ela vai estar onde, né? Por aqui, ó. Talvez aqui, quando ela entrar para baixo, né? Tem uma noção de que ela está no intestino delgado. Ótimo. Agora, posso ter também o sinal do U invertido, também chamado de também chamado de grão de café. Que são esses dois aqui. Aqui dá para ver muito claro. Quando esse U invertido, ele tá rotacionado para a esquerda, né? Obviamente a gente está diante de um raio-x em PA, então aqui é a esquerda do paciente, aqui é a direita do paciente. Quando ele está rotacionado para a esquerda, eu penso em volvo de sigmoide, tá? Volvo de sigmoide. O sigmoide está aqui, ele, rodou. No que ele rodou, aqui está a obstrução, tudo que está acima dele está distendido. Então, volvo de sigmoide. Grão de café rotacionado para a esquerda. E aqui está um pouco mais complexo de ver, né? Mas a obstrução rolou aqui, ó. Tanto que eu tenho grande parte aqui, ó, do que tinha acima, até mesmo intestino delgado, problemático aqui. Então, eu rotaciono e tudo que estava, lembrando de novo, direita e esquerda, tudo que estava nesse paciente para frente, né, disso aqui, vai distender. Como o resto, né, como é um volvo de seco, eu só vou ter uma porção, né, o que vai realmente distender e rotacionar é íleo. Então, por isso que eu não tenho essa marcação bem feita aqui. Mas eu consigo observar que tem alguma coisa aqui, certo? E tem uma belíssima divisão, ó, aqui, ó. Tá vendo? Quando eu divido essa porção, ó, eu evidencio uma alça intestinal como um grão de café virado para a direita. Isso aqui é um volvo de seco, tá? Quer gravar melhor? Tem um grão de café bonitinho, bem delimitado? Volvo de sigmoide. Tem um trem redondo, como se o indivíduo estivesse grávido? Provavelmente isso aí trata-se de um volvo de seco, tá? E aqui é de novo, né, para diferenciar esses dois problemas aí. Eu acho que eu acabei falando dos dois, né? Mas é bastante importante que vocês entendam essa massinha no volvo de seco. Então você vai procurar obstrução quando você fizer a laparotomia aqui. E lá no cafezinho, você vai procurar a obstrução lá no sigmoide. Aqui. Tranquilo? E de novo, ó, como a imagem está maior aqui, dá para ver melhor. Não tem nada aqui nessa região da pelve, ó. Nada, 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 nada. Buracaço aí. Significa que acabou ar e fezes na ampola retal. Abdômen agudo isquêmico é o primeiro dos vasculares. É como se fosse um infarto ou um AVC isquêmico no intestino, né? Então você vai interromper o aporte sanguíneo daquele local e morte, necrose tecidual posteriormente. A dor não é como se fosse um infarto? Início súbito. Todo evento vascular em qualquer lugar do corpo, a dor é de início súbito,
intensa, né? O paciente provavelmente tem uma história pregressa de doença cerebrovascular, de doença do coração, né? O paciente é idoso, acima de 60 anos, tem eventos isquêmicos prévios, cardiopata, ou então o paciente tem um risco cardiovascular elevado, dislipidêmico no último furo, diabético, hipertenso. Geralmente eles têm essa história pregressa. O que a gente acha aqui com grande facilidade? Dissociação entre exame e queixo. Então o exame físico do cara tá zero, tranquilíssimo, e a queixa dele é muito importante, é uma dor 8, 9, 10 de 10, né? A etiologia mais comum é óbvio, embolia e trombose mesentérica. Quando você tem um trombo impactado em alguma das artérias que levam o sangue até a alça intestinal. O exame primário que a gente vai pedir aqui é a angio-TC. Não adianta eu pedir uma tomografia normal, que eu não vou ver vaso, não vai me adiantar bustica nenhuma. Tranquilo? Tenho que ver exatamente onde está o contraste no vaso. Isso que é anjo, tá? É contraste. Olha como é que tá me mostrando aqui claramente que era para ter um vaso ligando aqui e não tem. Então me mostrou por A mais B que isso é uma isquemia mesentérica, tá? Outros exames, gente, não vão detectar no início do quadro, pelo menos, não vão detectar coisas, né? Raio-X não vai me mostrar absolutamente nada. Tomografia não vai me mostrar área de necrose, porque demora um pouco, né? Agora a pancreatite demora aí suas 48, 72 horas para mostrar alteração anatômica, né, na tomografia. Tratamento, portanto, a abordagem vai ser cirúrgica, identificando essa alça, fazendo a ressecção, mesma coisa, por exemplo, do perfurativo, né? Ressecção da alça e anastomose do segmento, quando o paciente puder operar, né? Estiver estável hemodinamicamente, tal, só com a dor. E eu vou anastomosar uma parte sã, né? Não adianta nada eu pegar a parte do intestino, a parte do mesentério, que é irrigada por essa artéria aqui, e ligar com outra, né, que também é irrigada por ela. Então eu tenho que achar o segmento que está viável, né, o segmento de intestino que você corta e ele sangra, e anastomosar uma parte com outra. Caso o paciente esteja instável hemodinamicamente, eu posso esquecer essa angio-TC e pular direto para a laparotomia exploratória, né? De modo precoce mesmo. Por quê? Ela é exame, né? Por isso exploratória, ela é exame e terapêutica, ela é propedêutica e terapêutica ao mesmo tempo. Então, passo para essa. Abriu o abdômen do paciente, já subiu aquele cheirão bacana de gente morta? Provavelmente, abdômen agudo isquêmico. E por fim, o abdômen agudo hemorrágico é o segundo dos vasculares. Então, o abdômen agudo hemorrágico é a mesma clínica praticamente, não é mesma não. A anamnese é bastante parecida. É uma dor súbita, intensa, questionar o paciente em virtude de quê? Risco cardiovascular. Mas aqui entra um adendo. HGO. Histórico gineco-obstétrico. Fazer um beta-HCG. Então, gravidez ectópica, existe a possibilidade de você estar grávida? Existe. Você tem algum problema pélvico? Essa dor é onde? Fossa-ilíaca direita? Esquerda? Pode ser uma trompa, né? Rotacionada, dobrada, isquemiada e, portanto, necrosada, né? Questiona-se HGO aí. Tem alguma alteração de ciclo? Tem algum sangramento vaginal? Corrimento, né? Tudo isso é importante para a gente entender, né? Isso aí que a paciente está sentindo. O diferencial do abdômen agudo hemorrágico não é a dissociação, mas sim, lembra aqui, ó, eu estava fazendo com todos. Então, abdômen agudo obstrutivo é o quê? Dor mais sinais de obstrução. Distensão abdominal, obstipação, peristaltite diluta acima, reduzida abaixo, principalmente, né, ausência de ar e fezes na pula retal. No isquêmico, dor mais dissociação da queixa sobre o exame. E por fim, abdômen agudo hemorrágico associado a sinais de hipovolemia.
Tá vendo que é simples? Critério básico mais um sinal. Critério básico mais um sinal. Aqui, gente, a gente tem uma rigidez abdominal, mas não é por musculatura. Lembre-se que o sangue ele não é extremamente irritante, a não ser que ele esteja em quantidade aumentada e a longo prazo. Longo não, a médio prazo, vamos colocar assim. Portanto, o paciente, você fala, relaxa a musculatura, ele relaxa. Você sobe as duas pernas dele para reduzir a tensão da musculatura, você ainda palpa, e como se tivesse um ascite, um trem duro lá, líquido. Você tenta faz um piparote, é positivo. Entende? É um líquido livre, é rígido em virtude de líquido. A musculatura está relaxada. Então, o que me chama a atenção? Sinais de hipovolemia. Pressão baixa, arterial, né, óbvio. Sistólica e diastólica, tá? Atenção na pressão arterial média desse paciente abaixo de 70, principalmente abaixo de 75, de 65. Taquicardia, palidez cutânea mucosa. Tudo isso é importante, tá? A etiologia, gravidez ectópica, muito importante. Rompimento cisto ovariano, muito importante. Essa mulher, ela com certeza tinha dor prévia nisso aí, tá? Cíclica, até esse cisto romper. Ruptura de aneurisma de vaso mesentérico e de aorta, tá? Tudo isso é grande, altas possibilidades. Trauma, né? Abdômen agudo hemorrágico pode... Trauma, por assim... arma de fogo, né? Faca, etc. Pode ter um abdômen agudo hemorrágico ali. O exame primário, diferentemente do outro, não é angio-TC. Pensa comigo, como você vai contrastar uma artéria que está rompida? Não faz sentido, senão você vai fundar contraste, que é, inclusive, irritante para a cavidade abdominal. Você vai extravasar isso para aquela região. Então, impossível, né? O que nós vamos fazer aqui, então? Ultrassonografia. A ultrassonografia é o exame principal em busca de líquido livre. E, inclusive, é o que a gente faz no FAST, né? Que é o ultrassom à beira-leito para trauma. A gente busca líquido livre na cavidade abdominal, especificamente em 4 cavidades. Se vocês quiserem, eu vou montar, né, um materialzinho mais rápido sobre FAST, mandar para vocês. Que, né, não é o nosso objetivo agora, mas a gente vai verificar a presença de líquido livre na cavidade, tá? É o exame padrão ouro, assim, que pega mesmo. O tratamento desse tipo de abdômen agudo, obviamente, é cirurgia. Você identifica o local de sangramento, laparotomia, hemostasia e resolve, né, o problema. Se vocês observarem, isso aqui é um ultrassom, né? Observe o padrão, né? Parece um cone. E aqui, gente, se você parar para analisar, tem uma estrutura conhecida aqui, ó. Gallbladder. Isso é a vesícula. Que não é o problema nosso. Observe que está anecoico lá dentro, ela tem uma parede hiperecóica, ou hiperecogênica, né? Tem um fígado aqui. Tem a ecogenicidade de uma parte mole. Mas onde... Isso aqui é o diafragma. Onde, diabos, existe uma separação anecoica entre fígado, vesícula e diafragma? Não tem. Portanto, isso aqui, ó, nessa região anecoica aqui, é líquido livre dentro da cavidade. Qual que é o... Com sinais de hipovolemia, que líquido você acha que é? Vinagre? Ácido acético a 0,01%? Água? Água boricada? Não, né, gente? Sangue. Então, abdômen agudo, hemorrágico. Pediu para a propedêutica certa, chegou no diagnóstico certo. Trata da maneira correta. Tranquilo? Diagnóstico sindrômico, certeza, assertividade e conduta. Tranquilíssimo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que tenha sido bacana e produtivo para vocês. Vejo vocês na próxima boa tutoria.